Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa terça-feira do Grupo de Educação Online Multimeios G1, discípulos da professora Cassandra. Estamos todos aqui. E hoje temos aqui a professora Sinara para falar sobre a formação do futuro professor de Ciência da Natureza, relato de experiência, um mini curso online em tempos de pandemia de Covid. A professora Sinara, ela é especialista em informática educativa, mídias em educação e coordenação pedagógica, mestre, doutorando em educação com pesquisa na área de tecnologia digital na educação, pesquisadora vinculada ao grupo G1 Multimeios, o laboratório de pesquisa da Multimeios da UFC, FACED, no qual desenvolve pesquisa com foco em ecossistema de aprendizagem e sequência FEDAT. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFCE, lotada no curso de licenciatura em Biologia. Também é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Tecnologia Educacional, IAD, do campus Paracuru, atuando na formação docente e apoio pedagógico do curso de Pedagogia da UAB-US. A professora Sinara hoje apresentará esse estudo realizado em parceria com a professora Cassandra, na sob orientação da professora Cassandra e da Dinamara Pinheiro Dantas, um estudo que foi realizado no período pandêmico já, né? Onde a Sinara fez a análise. Então, Sinara, boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouco dessa sua experiência, um estudo que já ocorreu agora, né? Passo aqui para você, muito obrigada. Eu que sou uma pessoa muito privilegiada de ter duas divas aqui do IFCE, né? A professora Cassandra como minha orientadora do doutorado e a professora Cristiane Borges, né? Que agora é minha chefinha querida. Sou uma pessoa muito abençoada, porque só tem pessoas muito especiais aqui ao meu lado para ajudar. E aqui na torcida, né, a nossa grande colega Dina Mala, que infelizmente ela está ministrando aula hoje, também está encerrando o semestre lá em Minas Gerais, pediu desculpas, não pode estar agora presente, porque ela está encerrando lá, fazendo uma avaliação, mas enfim. Bom, para começar, gente, isso aqui já é um recorte, né, um pouquinho da tese, é um recorte da nossa tese que a gente está desenvolvendo, eu e a professora Cassandra, lá no Instituto Federal do campus Paracuru. E aí, por que é formação do futuro professor de Ciências da Natureza? Porque, inicialmente, né, a gente tinha pensado fazer uma formação com os professores da educação profissional, com os professores do IFCE, mas no meio da vida da gente, não tinha uma pedra, né? Eu acho que era Carlos Drummond que dizia, no meio da vida tinha uma pedra. No meio da tese tinha uma pandemia. Então, no meio da tese tinha uma pandemia, e aí a gente precisou modificar o objeto de pesquisa, porque a gente recebeu quase que um pedido de socorro, né, das escolas, e a gente teve também que fazer essa adequação por conta desse ensino remoto, como é que nós iríamos trabalhar, né, essa questão do ensino remoto, principalmente a disciplina de estágio supervisionado, e a professora do IFCE, né, que gentilmente hoje está cedendo a disciplina dela, uma parte da disciplina dela, para que a gente possa desenvolver a pesquisa. Amiguinha, pode passar, por favor? Então, aqui é só um relato, a gente vai dividir esse momento em seis momentos, a gente vai falar um pouquinho do estágio como campo de pesquisa, depois a gente vai fazer uma análise contextual, para apresentar o desenho didático e o planejamento,
o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. Lembrando que nós estamos discutindo o capítulo 7 desse livro, né, que é AD no Estado do Ceará, História, Memórias e Experiências Formativas, que nosso capítulo 7, ele tem, né, esse livro, ele está disponível aí na Amazon, aí procura aí, dá uma procurada onde é que esse livro está disponível. E pela CRV, isso, na editora CRV, alguém me corrigiu aqui. Pode passar. Então, por que inicialmente a gente escolheu, né, fazer dessa maneira? Por ser um recorte, por ser um capítulo de livro, a gente teve que condensar um pouquinho. Então, não deixa de ser uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo descrever essa experiência de implementação desse ecossistema de ensino-aprendizagem nessa perspectiva fedatiana, com um caráter descritivo e exploratório. E também uma pesquisa-ação colaborativa, porque, como o próprio nome diz, ecossistema, a gente precisa que esses indivíduos, né, que fazem parte desse ecossistema, desse nicho ecológico, eles se colaborem, porque como um ecossistema, ele só vai ser sadio se todo mundo, se todos os indivíduos que fizerem parte desse ecossistema conseguirem de forma, né, harmônica, nessa simbiose, conseguir trabalhar todo mundo direitinho, bonitinho, arrumadinho, cada um no seu quadrado. Esse recorte a gente pegou de agosto a dezembro de 2020, a pesquisa ela ainda está em andamento, a gente deu continuidade, isso aqui foi só a experiência piloto, foi a nossa primeira, né, porque foi justamente, a gente ficou o primeiro semestre de 2020, entre aspas, com aulas suspensas, mesmo fazendo atividade de pesquisa, extensão, mas até mesmo ensino híbrido a gente só veio, afinal, adotar no IFCE Paracuru a partir de agosto. Então, foi uma alternativa que a gente teve, né, para repensar essa questão do estágio supervisionado. Então, nosso público-alvo é o professor do IFCE, que atua na disciplina de estágio supervisionado. Os meus professores da escola, que eu vou já falar aqui do meu ecossistema, os meus professores que estão lá na ponte da escola, de ensino fundamental, as escolas municipais, e 20 licenciados, que no caso a gente pegou aqui os estudantes que já estavam no final do curso, também já pensando nesses alunos que estavam fazendo o estágio supervisionado. Nesse caso aqui, a gente, desse recorte específico, a gente pegou os alunos do S7, mas a gente continuou a pesquisa com os alunos do S6, S7 e S8, que é justamente os alunos que estão fazendo estágio. E especificamente com esse recorte, nós vamos apresentar, vamos falar só do ensino fundamental. Pode passar. Então, quando a gente fala sobre essa questão da formação de professores, é uma questão, digamos assim, um tanto polêmica. Por quê? Porque no campo das ciências da natureza, os cursos da ciência da natureza, no caso, o curso que eu estou analisando é o curso de licenciatura em ciências biológicas, ele faz parte de uma área maior que agora, né? Que é ciências da natureza, junto com o curso de física, junto com o curso de química. Então, esses cursos, eles já têm uma tendência um pouco mais tecnicista, né? Um viés memorístico um pouco tecnicista. Então, quando a gente fala de uma formação de professores, a gente precisa se preocupar muito para que esse professor não acabe indo para a sala de aula, não acabe tendo uma formação também memorística, conteudista, que é muitas vezes o que acontece com o ensino de biologia. O aluno acaba tendo que decorar nomes, termos científicos, e ele não consegue enxergar essa aplicação na vida real. A gente tem uma autora, a Selma Pimenta Garrido, que é essa autora que eu estou apresentando aqui, ela é bem conhecida, eu acho que até referência na área do estágio, junto com a professora Socorro Lucena, que é professora, inclusive, da UES. As duas, elas têm um trabalho muito bacana em cima dessa questão do estágio supervisionado há mais de 22 décadas. E elas duas perceberam que a questão da formação é muito dicotômica, ela é muito separada. A teoria é uma coisa e na prática é outra. A gente escuta muito isso, muitas vezes quando você chegar, quando você for para a prática, você vai ver como é, deixa chegar na prática, como se a teoria fosse algo separado da prática. A teoria é uma coisa e a prática é outra. A partir desses estudos da professora Selma Pimenta Garrido, no começo do século XX, né, a gente também trouxe ela para a tese. A gente coloca, né, que o estágio supervisionado, a formação docente, ela não pode ser um acúmulo de títulos, ela não pode ser um acúmulo de conhecimento, de técnicas, mas que tem que ser uma reflexão, ação, ou seja, uma reflexão crítica sobre aquela prática daquele professor e sobre aquela identidade docente. Então, qual era o meu contexto nesse momento, né? Eu estou num contexto que aquele meu professor que está lá no ensino remoto, né, numa pandemia, que a gente nunca passou por uma situação que a gente ficou quase 1 ano e meio agora, né? Já quase beirando 2 anos, afastado da escola. A gente não passou tanto tempo assim, pode passar. Então, era um contexto novo,
né? Esse contexto que a gente está pesquisando era um contexto novo para todas as partes, tanto para os professores do IFCE que estavam no eixo, né, de estágio supervisionado, como é que eu vou orientar no estágio supervisionado nessa questão do ensino remoto, para as escolas da prefeitura, escolas municipais. Para quem não sabe, Paracuru é uma cidade muito pequena, é uma cidade que tem estimativa para o ano de 2020 de 35 mil habitantes apenas, ou seja, o bairro do Montes tem mais morador do que Paracuru, para você ter noção de como uma cidade é pequena. É uma cidade que ela depende exclusivamente do turismo de eventos. Então, é o turismo de praia, de show, de festa junina, de Natal, ou seja, que foi impactada de forma muito significativa por conta da pandemia, porque a cidade ela vive de evento, é o carnaval, é a festa junina. Então, as escolas da cidade de Paracuru tiveram que suspender as aulas presenciais, e aí a solução que se tinha era se adaptar ao ensino remoto, sendo que os professores do ensino de ciências, né, que estão no 6º, 7º, 8º, 9º, não tem formação quase nenhuma no eixo de tecnologias digitais e muito menos para o ensino remoto, porque até então era uma realidade nova para todos os pares. E aí foi que a gente pensou. A gente pensou num processo de design instrucional, né, baseado no modelo AD ou no modelo ISD, em que a gente tinha que analisar a necessidade, projetar uma solução, desenvolver essa solução, implementar a solução e avaliar a solução. Então, o que foi que a gente fez? Antes das matrículas, ainda no período de férias, eu fiz algumas entrevistas de forma bem informal, quem era o professor que tinha condições de participar da pesquisa, e essa professora, a professora de estágio, né, ela disse, olha, Sinara, eu tenho interesse de participar da pesquisa, até porque eu não tenho formação nenhuma nessa área de tecnologia digital. Ela vinha, né, eu vou já falar um pouquinho mais dessa professora, ela vinha de uma formação em que ela tinha sido professora do ensino médio no estado, e ela tinha passado para o IFCE, então, por isso, ela tem uma formação em licenciatura em biologia, em bacharelado em biologia, só que o mestrado e o doutorado dela é em bioquímica. Então, quase que a formação dela é aquela formação de laboratório, nada contra. Existe o biólogo, ele pode atuar no campo, né, que a gente brinca, que a gente diz que é o professor do mato. Ele pode atuar em laboratório, que é o professor de jaleco, e ele pode atuar em sala de aula. Então, ela não tinha nenhuma experiência, digamos assim, em sala de aula de fazer essa parte de mediação. Então, foi quase que um pedido de socorro da professora para nos ajudar. Então, a gente pensou nessas 5 etapas que estão aí, que é o que a gente chama de projeto EVA, Ecossistema Virtual de Ensino e Aprendizagem. Esse projeto está cadastrado no SIG Proeste, tá? Bem bonitinho como manda o figurino, dá lá com projeto de extensão, cadastrar todas as pessoas, o relatório já foi emitido, entendeu? Então, a gente está é um projeto que a gente está intencionando, né? Dependendo dos frutos que for gerado, quem sabe ficar permanente dentro do currículo, que é essa nossa meta a partir dessa tese, né? Conseguir comprovar para a instituição, para os envolvidos, né? Para os pais, para os alunos, para os professores, que é importante que os alunos passem por esse momento formativo. Por quê? Porque dentro do próprio projeto pedagógico do curso de licenciatura em biologia, uma das áreas de formação, nem está aí, eu estou complementando coisas que não está no artigo. Uma das áreas de atuação desse profissional que está saindo do IFCE é a educação à distância. E é o que a gente percebeu no PPFC do curso, tá? Os bastidores que não coube no artigo. A gente fez um estudo do projeto pedagógico do curso e foi que a gente percebeu que lá no perfil do egresso, ou seja, aquele que termina o curso, ele vai ser habilitado para trabalhar na docência, no ensino regular, no ensino médio, no ensino fundamental, na EJA e no educação à distância. Isso está escrito no PPC do curso. Beleza, isso é o perfil do meu egresso. Mas quando eu peguei o projeto pedagógico do curso do ano de 2016, que foi quando a gente começou a tese, não tinha nenhuma disciplina que falasse como é que eu estou dizendo que eu vou formar um aluno que vai entrar na modalidade de AD se não tem nada de AD no currículo dele para ele ver. É meio estranho, né? Então, a gente pensou nesse projeto EVA, e aí pode passar. Deixa eu só fazer uma pontuação, Sinara. Fica, amor. Porque tu vem falando sobre design instrucional, né? E que praticamente ele foi uma das bases aí para o teu trabalho, né? Aí, o que eu venho notando também da experiência que eu estou tendo com ensino fundamental, professora de ensino fundamental e também que eu tive de ensino médio, é que pelo fato de eu ter sido design instrucional durante 7 anos,
eu acabei incorporando as práticas do design instrucional à minha prática docente. Então, eu como professora de matemática de ensino médio e fundamental, eu, sem querer, acho que intuitivamente, acho que já no ato mecânico, eu faço essa observação e análise, eu faço planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação. Isso incorporado a mim. É como se fosse uma metodologia de prática docente minha, sabe? E é uma coisa que eu venho notando comigo mesmo, assim, que acaba diferenciando um pouco da prática dos outros colegas meus que não têm conhecimento de design instrucional e que reflete diretamente em sala de aula, quando os alunos ficam comentando sobre a professora, a senhora explica diferente, a senhora traz coisa diferente. É engraçado como o design instrucional, ele dá uma base para a gente ter uma didática mais qualitativa. Gente, entre na roda, que não é uma palestra, é uma conversa entre amigos, Pronto. tá? Posso falar então? Lógico. Vou até botar a câmera de novo aqui, peraí. Inclusive, eu estava falando antes com a Sinara, porque a gente tricota antes e depois e durante, né? Um processo contínuo, intermitente e constante de conversar. E aí ela falou, Robson, eu falei, eu posso ler? Posso. E o mais interessante é que eu estava lendo o processo, né, aqui do trabalho dela, eu falei, mulher, eu fiz exatamente o tateamento com o curso de capacitação básica no campus de Tabuleiro do Norte. A mesma preparação, planejamento estratégico. Agora eu sei os conceitos, porque a gente vai se apropriando. Arquitetura pedagógica, design educacional, organização de público-alvo, etc, etc, etc. Exatamente a mesma coisa que a Marília acabou de falar. Né? Deixa nessa tela, Marília, pronto. A gente cria um planejamento, as estratégias reflexivas, utilização de ferramentas de aula. O problema é exatamente a aplicação dos professores que estão acostumados com os princípios tradicionais ou não dialógicos, vamos assim dizer também, no contexto. O processo lá a gente utilizou muito parecido com o que a Sinara estava falando agora, e os resultados foram parecidos também, né? Exatamente, excesso de conteúdo, os professores, os professores não conseguem reordenar ou fazer a transposição didática de forma efetiva, utiliza as ferramentas de forma meramente instrumental e acaba se tornando uma aula chata, evadida, né? O que eu percebi, eu estava até terminando de ler o texto, a questão da evasão dos estudantes, a não atratividade, né? Que é um problema que a gente está tendo já antes da pandemia. Era um problema, a última reunião pedagógica lá em Tabuleiro foi exatamente uma reunião recorrente. Os alunos vêm com avaliação diagnóstica baixa de proficiência em matemática de língua portuguesa e os outros alunos parece que estão viajando, dormindo, cansados. Ou seja, são os mesmos problemas, só que agora potencializou, né? Então, é interessante ver aí quais estratégias que a Sinara vai mostrar. Aí, mas eu falo mais adiante, viu, Sinara? Porque eu quero esperar exatamente o tempo certo para comentar aqui. Fica à vontade, gente. Quando eu falo acender a luz, é porque, assim, pode deixar nesse slide. Você vai ver que é um quebra-cabeça que a gente teve que encaixar. Porque até então, você diz assim, o que é ensino remoto? Não sei. Muita gente chamava de AD, e tanto que eu e a professora Cassandra e a Marília, a gente se reuniu, né? Fizemos um artigo que eu digo, eu não aguento mais o povo chamar AD, ensino remoto de AD. Já tá na hora da gente fazer outro artigo, né? Vou chamar a Liz para ajudar agora, porque eu não aguento mais o povo chamando ensino híbrido, que não é ensino híbrido. Eu não aguento, meu Deus. Tá bom da gente fazer outro artigo, Liz. Porque na época a gente fez um artigo, fez muito sucesso, até bombou. O microfone desligou, Sinara. Obrigada, amor. Me empolguei. O ensino remoto é uma coisa, EAD é outra. Separe as coisas. Então, porque eu via na televisão jornalistas chamando de AD, eu via os próprios colegas, né, dentro da instituição chamando de AD, quer dizer que agora nós vamos trabalhar com EAD. Eu disse, meu amor, não é AD. Não é, pelo amor de Deus, aprenda. E já está na hora da gente fazer outro artigo agora diferenciando o que é ensino híbrido, né?
desse momento de transição que agora a gente vai, não sei que nome, a gente vai ver, precisa criar um nome novo aí, pedagogia da alternância, não sei. Precisa pensar em um termo novo, porque isso é menos híbrido. Porque o que está se colocando, esse novo modelo que está se colocando aí, oi, não é. Tá na hora de chamar a Liz aí, a Cassandra, fazer o time de novo, Robson, para a gente começar a escrever um artigo para aclarar, porque o que eu estou vendo de gente na televisão dizendo assim, estamos adotando o ensino híbrido, de forma alguma ensino híbrido nesse momento que nós estamos agora. É tudo, menos ensino híbrido. Você pode explicar melhor o que você conceitua como híbrido aqui no seu trabalho? Bom, inicialmente isso é até um erro, porque assim, inicialmente quando a gente pensou, lembrando que isso aí foi pensado em junho a julho de 2020. Até então, a gente não tinha noção do tamanho da pandemia. Até então, a gente não tinha noção de que a gente iria ficar tanto tempo, quase 2 anos. Até então, a gente achava que era algo de 6 meses. Até então, a gente achava que em agosto a gente iria voltar para a presencialidade. Né? Então, quando a gente planejou, eu deixei aí híbrido, porque quando a gente planejou, a gente pensou realmente fazer ele híbrido. Os encontros presenciais que iriam acontecer dentro do IFCE de formação, trazer os alunos da prefeitura, trazer os alunos, usar o ônibus do IFCE para trazer esses alunos, trazer o professor da prefeitura, que esse professor muitas vezes ele não tem nem formação na área que ele ministra, ele é um professor leigo. Muitos são pedagogos que ministram aulas que não, de ciências, ministram aulas de biologia, que a gente detectou também. A gente tinha imaginado inicialmente fazer híbrido. Mas é o que foi que aconteceu? Com o agravamento da pandemia no segundo semestre de 2020, que a gente viu os casos chegando a 1.000, né? Aí a gente teve que optar, infelizmente, aí, por fazer totalmente virtual. Então a gente substituiu os encontros presenciais por encontros síncronos. E as atividades assíncronas a gente iria fazer e continuou fazendo no ambiente virtual Moodle, né? Que a gente criou o nosso próprio Moodle. A gente achou, embora a gente tivesse aqui o acesso do Moodle, do Multimeios, que já tem uma história, né? A gente optou inicialmente por usar o Moodle do Paracuru. Por quê? Porque a gente iria, como eu sempre falo, né? Eu abro o Moodle e deixo uma tela em branco. Pronto, gente, a tela é de vocês. Coloco todos os alunos como professor, vão brincar, vão fazer o que eu chamo de oficina, a oficina mão na massa, vão mexer, vão cutucar, para não ter perigo do aluno, viu, Liz? Que a Liz até na época disse assim, mas por que você não usa no multimeios? É porque eu tinha medo dos meus, entre aspas, gente, ratinhos de laboratório, que eu chamava meus alunos, vou pegar meus ratinhos no laboratório, fazer eles mexer no Moodle, eles apagarem algo que já tinha consolidado. Enquanto o meu Moodle não tinha nada, eu digo, não, eu vou botar aqui, vai que eles com perfil de professor e eu com perfil de gerente, vai que esses meninos apagam uma coisa que não é para pagar, eu ainda consigo resolver a bronca, né? Já imaginou se ele apagar a disciplina da Liz? Eu digo, Deus me livre. Não, deixa eu aqui mesmo. E aí a gente fez esse quebra-cabeça que está aqui, né? Primeiro a gente fez uma análise, uma observação da realidade da escola, que é essa talvez a maior dificuldade dos professores, né? Entender qual é o contexto que eu estou hoje, que a sociedade está em constante evolução, em constante movimento. No segundo momento, fazer uma formação online, e aí a gente chamou de planejamento de curso online na perspectiva fedatiana, fizemos como Fique em Casa, na modalidade Fique em Casa, para poder até dar uma certificação para esses meninos. Depois a gente fez o planejamento e o desenvolvimento desse ecossistema formativo no formato de minicurso, que inicialmente, de novo, a gente tinha planejado para ser híbrido, porque até então a gente estava naquele otimismo de que vamos voltar, essa pandemia vai acabar, isso não vai piorar, não, setembro, sabe aquela coisa assim, não, setembro vai, não, outubro vai, novembro vai. Quando a gente viu, chegou o final do ano e a pandemia só se agravando. Mas, inicialmente, quando a gente botou híbrido, foi pensando assim, ter esses 2 momentos, né? O curso tinha sido planejado para ter os 2 momentos. O presencial, né? Com os encontros, os momentos, as rodas de conversa presencial, e o virtual com as atividades, que eu vou já explicar, que a gente não vai chamar de atividade, a gente vai chamar de desafios. E, por fim, a fase de implementação e acompanhamento, em que eu vou ficar como pesquisadora observadora, embora a vontade que eu tenha de tomar o mouse do menino, né, de fazer aquela intervenção, aquele momento que a gente se recolhe enquanto pesquisador a observar a prática. E, por fim, a gente fez uma avaliação, de novo, fazendo um recorte, né, pegando alguns trechos de alguns diálogos das entrevistas, né, do processo de autoavaliação dos sujeitos envolvidos. Vou passar.
Ó, então, no primeiro momento, a gente fez uma análise contextual, que é isso, nós pegamos, antes da matrícula do IFCE, nós chamamos os alunos, fizemos uma reunião, dissemos, olha, gente, eu estou com uma proposta aqui de um projeto de extensão chamado EVA, certo? E a proposta é participar de uma formação, numa perspectiva fedatiana, eles até então não sabiam o que era a sequência FEDAT, tá? E a gente fazer o estágio supervisionado de formato virtual. Até então, nunca ninguém tinha feito o estágio supervisionado de formato virtual. Sempre o estágio ele tinha sido feito naquela pegada do presencial do aluno indo para a escola. Vocês topam? E aí a gente teve uma grata surpresa, né? Dos 21 alunos, 20 aceitaram e apenas um aluno se retirou porque ele pegou Covid e ele ficou muito grave, inclusive ele veio para Fortaleza, ficou internado 3 meses aqui, ele está muito bem hoje, mas ele disse, professor, eu só saí do projeto porque eu não tinha como acompanhar. Ele foi para o Leonardo da Vinci, mas os 21 alunos da disciplina, antes da gente fazer a matrícula, eu digo, porra, então pronto. Outra coisa, então o que foi que a gente fez? Nesse primeiro momento, nós pegamos esses alunos, que eu vou deixar de chamar de alunos nesse momento, vou chamar de acadêmicos, que são os licenciandos, tá? São alunos que estão no 6º semestre, 7º semestre da licenciatura em Ciências Biológicas. Então, eles são obrigados a fazer o que a gente chama de estágio de regência no ensino fundamental. Eles já tinham feito estágio de observação no semestre passado, mas eles tinham observado no contexto do ensino presencial. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez de novo uma análise contextual no primeiro mês de agosto, que foi eles voltarem para a escola no contexto remoto, virtual, sempre respeitando as regras de distanciamento. No momento que eles foram presencialmente para a escola, foi tudo virtual. E aí, o que foi que eles fizeram? Qual era o objetivo? Era entender a nova realidade que até então. Então, o que foi que a gente observou? A pandemia, a necessidade de isolamento social, o ensino remoto emergencial, que até então ninguém sabia o que era, e as escolas municipais, né, os professores em desespero, os professores da rede municipal em desespero, porque eles tinham que migrar para esse modelo de ensino remoto emergencial sem ter nenhum aparato tecnológico. O único aparato tecnológico que as escolas tinham era um grupo do WhatsApp, só. Eram os celulares, que os próprios professores estavam usando os próprios celulares e grupos do WhatsApp. Pronto. Foi a realidade que a gente passou a observar. Então, como é que acontecia essas aulas? Não tinha aula síncrona, o professor pegava um PDF, geralmente aquele PDF às vezes era a fotografia do livro didático, e esse professor, ele apenas transformava esse material em PDF, muitas vezes tirado às vezes até da internet, sobre um determinado assunto, e jogava no grupo do WhatsApp. Não havia nenhuma interação nesses grupos de WhatsApp, muita interação quando acontecia era muito baixa, certo? Isso aí são análises que não estão no artigo, tá, gente? Eu tô apresentando. Era muito baixa. Então, o que é que a gente percebia? Que não tinha nenhum recurso. Essa foi a análise preliminar, certo? E os professores também não sabiam usar nenhuma ferramenta de videoconferência, os grupos eram fechados, os professores tinham muito medo de deixar os alunos interagindo no grupo do WhatsApp. Os professores tinham muito receio, porque até então os celulares, muitas vezes, lembrando, gente, que eu estou falando de alunos que têm a idade de 12 a 14, 15 anos. Então, eram menores de idade. Ainda tinha esse agravante, né? Que a maioria desses alunos nessa faixa etária raramente tem seu próprio celular. Às vezes é o celular emprestado do pai, emprestado da mãe, emprestado do irmão, é um celular para a família inteira, porque o contexto da cidade de Paracuru é o IDH muito baixo. A gente tem um índice de desenvolvimento de Paracuru muito baixo. A maioria da população é formada por pescadores, eles são filhos de pescadores, comerciantes informais, ou seja, aquelas pessoas que e 90% da cidade depende de Bolsa Família. Não tem um emprego formal. Pode passar. Pronto. Então, de posse disso, o que é que acontece? Eles foram estimulados a entrar em contato com as direções das escolas. E aí a gente conversou, né, com o diretor da escola, se havia possibilidade desses alunos fazer estágio nesse modelo, né? Dos professores participarem dessa formação. Os professores, nesse caso que eu estou chamando aqui, os professores da escola. Então, a gente teve que criar a nomenclatura para não fazer essa confusão. De qual professor o senhor está falando? Então, quem é o professor formador? É o meu licenciando.
Quem é o professor mediador é o professor do IF, que no caso sou eu, né, que entrei como professora mediadora, e a professora da disciplina de estágio, porque ela é que tem a detentora do diário de classe, ela que tem o Google Sala de Aula com o nome dos alunos, então eu não tinha, até então eu não era professora de estágio. Agora hoje eu sou, mas na época eu não era. Eu era professora de outra disciplina. E aí até então, né, a gente e nisso solicitar à direção da escola o acesso aos celulares dos pais desses alunos. Os alunos que eu estou falando aqui são os alunos que cursam o ensino fundamental, que têm idade média de 11 a 14, 15 anos, porque eles eram menores de idade. Então a gente não podia simplesmente mandar um link no WhatsApp e dizer assim, ó, meu filho, se inscreve, tá aí um mini curso para você se inscrever, porque eles são menores de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite, eles não podem se inscrever em nenhum curso, tudo que for feito tem que ser em cima dos pais. Então, a gente fez o contato da direção para a direção da escola fizesse essa ponte com esses pais, né? Dizer, olha, vai ter um minicurso, o minicurso vai ser dado pelo IFCE, não é para você ficar com medo, o minicurso vai ser ministrado pelo celular. Então, foi feita uma reunião com a direção da escola, das escolas municipais, explicando, né? Peraí, deixa eu pegar aqui o celular. Até porque, gente, tem muita gente que não sabe o que é Moodle. Quando a gente fala Moodle, aqui entre nós que somos estudantes de AD, é uma coisa muito fácil da gente entender. O Moodle é um ambiente virtual de ensino, mas para muitos pais que são semi-analfabetos, o que é o Moodle? Não quero meu filho nesse negócio de Moodle, não. Que diabo é Moodle? Não. Quer dizer, e como é que acessa esse Moodle? Esse Moodle ainda tem senha? Como assim? Eu não posso ver o que você está vendo? Então, a gente ficou muito angustiado porque eram menores de idade, né? Então, esses alunos do ensino fundamental, como eu disse, não tinham aulas presenciais, usavam apenas o WhatsApp como meio de comunicação e o professor não tinha. Além disso, nós fizemos entrevista com os professores, né, que eram professores da rede municipal, para ver qual era o contexto em que ele estava, quais eram os recursos que ele tinha, quais eram as dificuldades que ele enfrentava, como é que a gente poderia ajudar de alguma forma. E, além disso, né, para poder fazer um embasamento dos minicursos, nós pegamos a nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que saiu em 2018, né, que ela faz uma reformulação em cima de habilidades e competências, e uma das competências, inclusive a competência 04, é a cultura digital, que o aluno tem que sair do ensino fundamental, sair do ensino médio com minimamente cultura digital. Então, a gente fez o plano de estágio deles dentro do projeto EVA, mas embasado dentro da BNCC, e o plano de ciências do município da Escola de Paracuru. Por quê? Porque cada município, ele tem, em cima da base, uma diretriz curricular, ou seja, qual é o mínimo do conteúdo que o menino estuda na 6ª série, em ciência. Qual é o mínimo de conteúdo que o menino estuda no 7º ano. Por quê? Porque se o menino se transferir da escola A para a escola B, ele não perde. Então, gente, por isso que eu estou chamando mas é porque lá não tinha, ela não usa esse termo. Lá em Paracuru, eles não adotam esse termo, que é o documento curricular referencial cearense. Eles chamavam de plano de curso, ainda, né, na época aqui, 2020. Pode ser que hoje eles tenham já adotado, porque eles começaram, a partir daí, uma das perguntas da entrevista dos professores era se ele já tinha lido a BNCC 2018. A grande maioria disse que não sabia nem o que era. O que era a BNCC, qual eram as habilidades, as competências do ensino de ciência, do ensino fundamental. Os professores não tinham nenhuma formação. Isso é 2020. Fique bem claro que eu estou falando de 2020. Esse é em 2021, eles já começaram com grupos de estudo sobre a BNCC. Não sei se foi influência da pesquisa. Isso aí eu não fiz essa correlação, se já foi fruto da pesquisa, né? Que eles se atinaram de que não, vamos estudar a BNCC. Mas certo? Tu chegou a perguntar, assim, recentemente para eles? Não, esse ano de 2021 não. Porque, como eu te disse, eu estou fazendo recorte só desse momento aqui, que foi de agosto a dezembro de 2020. Mas esse ano de 2021, eu acredito que eles já estão estudando a nova BNCC mesmo. Porque em cima desse novo documento referencial cearense. Não sei ainda, porque eu não nego para você que esse semestre eu ainda não tive conversa ainda com o pessoal da SME. Eles estão tudo doidos. Esse DCRC, ele é um filho do BNCC, mas cearense. E foi o Estado que fez, a SEDUC. E foi lançado em 2019, né?
Aí Eu eles vi. estão fazendo essa divulgação ainda a nível estadual, né? Porque eles querem envolver tanto escolas estaduais e municipais. Aí isso daí leva tempo também, né? Até chegar assim em cada escola, em cada município. E sem contar que o município de Paracuru, de novo, repetindo o contexto socioeconômico que a gente está vivendo. Ele é um município que ele depende do turismo, ele depende do evento. A parte de evento na pandemia foi a última que teve abertura. A gente não tem nenhum evento. Então, nós perdemos 2 festas juninas, nós perdemos 2 Natal, nós perdemos 2 cantatas, 2 surf. Eu tô falando só dos eventos que eu tô lembrando de cabeça. 2 carnaval, 2 festas juninas, 2 festas da padroeira, a festa de Iemanjá, porque são eventos que trazem, né, ou seja, a questão da economia local. Então, isso também impactou até no contrato dos professores. A gente percebeu, inclusive, que houve demissões de professores. Mas vamos passar adiante, senão dá uma adiantada aqui da hora. Vala, meu pai. E aí a gente entrou, depois que a gente fez esse primeiro momento, a gente fez um segundo momento, que a gente chamou de oficina mão na massa, tá? Que aí a gente pegou, entrou com a sequência FEDAT nessas oficinas. Até então a gente também utilizou, além do Vygotsky, porque aprendizagem colaborativa, por que a gente usou o Vygotsky? Porque os minicursos não eram individuais, eram em trios. A gente separou eles em trios, de forma bem democrática, do jeito que eles quiserem, eles fizeram os acordos deles. E essa aprendizagem, né, utilizou a edição de cursos, que foram os temas que eles escolheram. Edição de curso no sentido de que era a plataforma Moodle. Para eles, só tinha um aluno dos 20, né? Um que conhecia o Moodle porque tinha sido aluno e tinha feito um curso de Moodle. O resto, os outros 19, nunca tinham ouvido falar de Moodle. E, além do que, a minha proposta é que eles entrassem no Moodle como professores, ou seja, com poder de edição, de inserir atividade, de inserir fórum, de inserir tarefa. Então, não era só inserir no Moodle como aluno, como a maioria das pessoas faz nos cursos. Você senta no Moodle, mas senta como aluno. Como é que eu insiro um fórum? Como é que eu crio uma videoconferência como essa que a gente está aqui agora, que é o BBB? Eu queria que eles tivessem essa experiência com o professor. Eu disse, olha, agora nós vamos inverter os papéis. Vocês não querem ser seres ativos, a gente não critica tanto o ensino conteudista, a gente não critica tanto que o aluno é um ser passivo, pois pronto, o jogo virou, eu vou ficar passiva aqui olhando, vocês mexerem no mundo. Então, o que foi que eu fiz? Criei, né, o que a gente chama de oficina mão na massa, que é a tela em branco, botei todo mundo como professor e disse assim, se vire. Pode mexer, pode ficar à vontade. Parecia criança quando recebia um jogo. Então, um mexia numa coisa, outro mexia noutra, e eu ficava só como observador. Disse, olha, nós vamos ficar esse mês inteiro conhecendo as ferramentas do Moodle. Então, eles conheceram o fórum, quase todas as ferramentas, e o H5P. Nesse primeiro momento, eu percebi que eles estavam até um pouco mais tímidos. No segundo momento, que foi no outro ano de 2021, a gente ampliou a formação e acrescentou as ferramentas. Nesse caso aqui, até eu estava mais tímida, porque essa aqui foi o primeiro minicurso. A gente apresentou só as ferramentas mais básicas do Moodle, né? Que é o fórum, é o chat, a tarefa, o BBB, que é o Big Blue Button, que é essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, que dentro do Moodle chama BBB. E assim, a gente não colocou coisas muito complexas, até porque a gente fez um levantamento de que os meus alunos tinham celular. Como é que eu vou colocar algo muito complexo para o meu... eu quero que ele produza um vídeo. Gente, eles só têm um celular. Não adianta, gente... E são crianças de 12 a 17 anos, né? 12 a 15 anos. Aí, inicialmente, eu vou já falar que essa realidade mudou, viu? A gente planejou, olha o que é o planejamento. Nós planejamos um curso para o ensino fundamental. Nós planejamos um curso para 12 a 17 anos. Só que a gente vai ter uma surpresa lá na frente. Entendeu? Apareceu gente que eu não de todos os lugares. Então, aqui, o que é que a gente focou? Numa etapa de acolhimento, que era essa etapa de como é que se chama? De conhecer o ambiente Moodle, de se ambientar, de perder o medo de clicar, de virar professor mesmo, onde é que clica? E aí o que aconteceu? A gente deixou algumas aulas, entre aspas, livres, que era para justamente eles terem esse momento, né, de se ambientar no Moodle. O segundo momento, a gente fez essa aprendizagem colaborativa, algumas ferramentas de avaliação, deixa eu desligar aqui, tá fazendo barulhinho, pronto. As ferramentas de avaliação, né, ferramentas, esse termo está incorreto. Os instrumentos de avaliação, como é que eu posso avaliar o meu aluno no modelo virtual? Para que eu não peque no velho e bom questionário que é feito no Google Forms, que é o que a maioria, que de novo, baseado no diagnóstico dos professores do ensino de ciência. Porque eu disse, se for para a gente chegar aqui
e fazer a mesma coisa que o meu professor de ciência está fazendo lá, pegar um PDF e depois pegar um questionário no Google Form, acabou esse projeto. A gente vai chegar aqui para trazer coisa nova para a escola. Não vamos fazer igual. Então, vamos estudar a avaliação da aprendizagem. De que maneira eu posso avaliar meu aluno para fugir dessa avaliação conteudista, para fugir dessa avaliação tradicional? De que maneira eu posso fazer isso? Né? Então, a gente começou a ver os jogos que tem o H5P. O H5P, gente, é uma ferramenta que tem dentro do Moodle, que eu estou apaixonada pelo H5P, perdidamente, porque lá você tem forca, você tem caça-palavra, você tem tanta coisa. Então, a gente saiu... você tem jogo de memória, você tem aquele jogo Quero Ser um Milionário, você tem vários jogos dentro do Moodle, mas que não vem nativo, né? Você precisa instalar. Aí lá se vai, eu, gerente do Moodle, né, estudar para poder instalar. Junto com a parceria dos meus colegas da TI, né, que é o professor Diego Souza, que graças a Deus ele tem a paciência de Jó comigo, porque quando eu erro, o Diego ia lá e corrigia. Mas eu dizia, Diego, eu não quero aprender, deixa eu fazer, deixa eu errar. Deixa eu ser vigostiana, deixa eu aprender no meu... Foi que eu errei, Diego, eu errei alguma coisa aqui. Ele ia lá e consertava. Mas foi por aí. E a gente fez o segundo momento, né? O último momento, que era a socialização dos resultados, ou seja, como é que eles iam montar esses mini cursos. Pode passar. Eu devia ter botado as telas. Ou, se der tempo, eu mostro aqui. Então, como a gente botou, né, eram 3 equipes, um dos cursos foi Introdução ao Ecossistema Marinho de 40 horas, que ia falar do bioma marinho e da educação ambiental. O segundo curso é da Caatinga à Flora, que também ia falar desse bioma da Caatinga e a importância da educação ambiental, de preservar esse bioma. E o último curso, um mini curso, seria uma viagem na fenda do biquíni, que foi a que eu estou trazendo aqui agora para mostrar para você que é o recorte do livro, né? Porque não cabia, gente, botar todos no capítulo do livro. Eu tenho um problema sério, que a Sandra sabe que eu escrevo demais e ela tem que cortar minhas asas de vez em quando, porque senão passa muita folha. Vamos lá. E aí, esse da fenda do biquíni, você já deve ter conhecido, que esse termo é bem conhecido, né? Vamos ver aqui, pode passar. Quem é criança ou quem tem criança, pode passar só para mostrar a tela, depois eu volto para essa daí. Ó. Pronto. Quem é que não conhece, né? Pronto, Amanda. Quem não conhece a música do Bob Esponja, né? Bob Esponja, Casa Quadrada. Estamos prontos, capitão! Ou seja, então, o que foi que a gente pegou? A gente tentou aliar o lúdico, nesse momento de contexto de ensino remoto, né, trazer a ludicidade, trazer o desenho animado que eles já conheciam, Bob Esponja, Casa Quadrada. E aí a gente vai eu volto já para o slide anterior. A gente se preocupou também com a política de direitos autorais, porque, para quem não sabe, o Bob Esponja ele pertence à Nickelodeon, é uma marca registrada, então a gente entrou em contato, eu, né, gente? Entrei em contato com a Nickelodeon, mandei um e-mail para a Nickelodeon, expliquei o que era o projeto, que o projeto era gratuito, sem fim lucrativo, que ninguém ia cobrar nada dessas crianças, que eram crianças do ensino fundamental, a gente mandou um e-mail para depois o jurídico não vir para cima de mim e dizer assim, você está usando material com direito autoral, Aí eu digo, pronto, vamos nos resguardar as questões dos direitos autorais. E sempre, né, então, esse curso foi todo em cima do Bob Esponja, tá? Em cima da fenda do biquíni, por quê? Qual era o objetivo? Era falar da taxonomia, né, ou seja, a taxonomia, quais são os animaizinhos que moram lá na fenda do biquíni. Certo? Pode voltar. Volta a tela, por favor, para eu mostrar. E aqui, gente, são os envolvidos nesse meu ecossistema. Por isso que eu estou chamando de ecossistema, porque é muito indivíduo, gente. Olha, para esse negócio dar certo, esse meu ecossistema tem que estar no equilíbrio ecológico muito bem feito. Porque se um desses indivíduos aqui, desse nicho ecológico, adoecer, morrer, acontecer qualquer coisa, dar um predatismo no meio, eu já estou usando os termos da biologia, ó, dar um predatismo no meio, o negócio não funciona. Então, a gente tinha, na primeira coluna, a minha professora do IFCE, né, que, como eu disse, a gente está chamando de professora mediadora, que ela é bióloga, licenciada em biologia, doutora em bioquímica. Aí, pronto, quebrou minhas pernas, porque a mulher sabe tudo de bioquímica, eu não sei nem o que significa essa palavra, já tenho até medo de pensar o que é bioquímica, a mulher tem doutorado. Mas quase nenhuma experiência nessa questão de formação de professora. A experiência que ela tinha era como professora do ensino médio.
certo? E ela fez a remoção para código de vaga foi ensino de ciências, e ensino de ciências é para ministrar estágio supervisionado nos cursos de ciência biológica. Tanto que é o único curso que eu acho que tem isso, dentro do IFCE. Né? Esse eixo aí, ensino de ciências, os outros não tem. É até interessante isso, na casa. No segundo eixo, a gente tinha os professores da escola pública municipal, né? Que pediram para participar do minicurso como ouvintes, até então, porque eles não sabiam o que era, não conheciam a proposta, eles queriam participar da formação. E também surgiu no meio do caminho aluno de outras licenciaturas, inclusive da licenciatura de Acaraú, da Gugia, apareceu gente assim que eu não sabia de onde esse povo surgiu, só que surgiu, certo? Até gente de Minas Gerais surgiu, querendo participar. Eu digo, por mim, eu não tenho problema nenhum. Pode participar como ouvinte. Os cursistas seriam os estudantes do ensino fundamental. A gente definiu a faixa etária, que seria, eu já falei desde o começo, né? Menor de idade, entre 11 anos e 14 anos. Quando a gente botou na rádio, e os professores mediadores iriam ser os licenciandos de ciência biológica, que é os alunos nossos, né, do IFCE Paracuru, que iam fazer a regência do ensino fundamental. Beleza, vou lá na rádio comunitária falar da proposta do projeto EVA. Quando eu chego na rádio comunitária, faço o link, né, da inscrição online. Chove gente de todas as faixas etárias. Surgiu dona de casa, surgiu pai de aluno, surgiu professora de outras escolas que a gente não tinha conversado, surgiu aluno, surgiu irmão de aluno para fazer um mini curso. Aí eu digo, pronto, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que nós não pensamos em momento nenhum de excluir ninguém? Assim, qual é o sistema que nós vamos fazer? Qual é o critério? Nós não pensamos. Fazer um critério de seleção. Apareceu gente de Paracuru, apareceu... Te respondo já, Robson. Apareceu gente da Paraipaba, apareceu gente de Caucaia, apareceu gente de Fortaleza. Porque é aquela coisa, quando você bota o link de inscrição na internet, você perdeu o controle daquele link. Você não sabe aonde. E a gente usou os grupos do WhatsApp, né? Porque até então os professores estavam usando o grupo do WhatsApp para conversar com seus alunos. Então eu disse, olha, mãe, você manda o grupo, manda para o diretor manda para os pais, e os pais fazem a matrícula dos alunos, né? Usando o linkzinho do Google Forms que a gente fez. Aí, ao todo, apareceram 70 pessoas para fazer um minicurso. Então, o que é que a gente pensou? Né? Vamos excluir essas pessoas ou não vamos excluir? Nós fizemos assim, nós fizemos uma seleção, já que o curso era para o ensino fundamental, priorizando os menores de idade, né? De cima para baixo. Mas a gente percebeu que a gente tinha muito aluno de licenciatura de outros campos, talvez atrás de ACC, não sei qual o objetivo. Mas apareceu gente de outros lugares. Robson, eu te dou o spoiler já. Pode passar. Por isso que eu chamo de acosta em estima. Aí, como a gente percebeu que os nossos, diante daquele diagnóstico que a gente fez, que a gente tem somente o celular, o que foi que aconteceu? A gente optou por não usar nenhuma ferramenta que ocupasse espaço no celular dos meninos, porque até então o celular não é dele, é do pai. O Google Meet é o mais utilizado, hoje, mas ele ocupa um espaço no celular. Até para você baixar o Google Meet, você tem que apagar alguma coisa do celular para poder baixar o Google Meet. A gente sabe que nem todo mundo tem um celular de última geração, ou você tem milhões de fotos no seu celular, milhões de vídeos no seu celular. Então, o que foi que a gente pensou? Vamos usar o YouTube. Por que não fazer transmissões ao vivo no YouTube? Vamos usar o YouTube. Pronto. Então, nós vamos fazer as aulas síncronas usando o YouTube, né? E as aulas assíncronas, nós vamos criar um grupo do WhatsApp para esses alunos fazer a comunicação e o Moodle para que eles postassem as atividades. Pode passar. Aqui, gente, é uma tela do YouTube, tá? Onde você tem a Lília Mara, né? Nossa aluna, né? Pesquisadora, bolsista. E aqui ela está apresentando, né? Quem é que ela está apresentando aqui? Meu Deus do céu. Ela está falando do golfinho, né? Pronto. Ela está falando da classe dos mamíferos. Pronto, ela está falando dos mamíferos. E aqui do lado, se você observar aqui nesse lado direito, esse é o chat, né? Que era bem sala de aula mesmo, gente. Bem a hora do recreio mesmo. O chat era muito ativo. Eles conversavam tudo, menos o que tinha a ver com a aula.
interessante como eles eram super ativos no chat. Então, tinha assim, eu achei a professora no Facebook. E aí, galera, eu achei a tia no Facebook. Pode mostrar, não coloquei todas as telas porque não cabe, né, o adiantado. Vamos lá. Então, esses alunos também tiveram formação de como fazer uma transmissão no YouTube. Não é todo mundo que sabe fazer transmissão no YouTube, de como usar o StreamYard. Tudo eles fizeram. Eu digo, não vou fazer nada, vou ficar aqui, bracinho cruzado, só assistindo vocês. Pode passar. Eu ficava aqui, tiete, aquela história de professora pesquisadora mesmo, né? De assistir do YouTube, mesmo que tivesse um errinho, mas um errinho conceitual aqui, um errinho conceitual, e eu ficava aqui escaladinha, sentadinha, digo, não, vou assistir. E aí, o que aconteceu? Aqui, gente, de novo, é a nossa primeira experiência, certo? Atualmente, a gente já não está mais fazendo assim, a gente optou por aumentar o tempo. Mas como a gente já estava chegando já no final, ou seja, do ano, né? A gente optou por começar em outubro. Então, a gente só fez 4 encontros. Hoje, a gente já não faz mais isso. Hoje, a gente está fazendo 8 encontros, 9 com abertura. 9 com abertura. Tá? Mas aí, nesse primeiro momento, como a gente nunca tinha feito isso antes, eu fiquei muito com medo dos alunos desistir, dos alunos ao vivo no YouTube, porque a gente ao vivo no YouTube não tem como errar, né? Falou errado, falou, caiu a internet, caiu. Ou seja, é aquela coisa muito se vira nos 30. Então, a gente fez 4 encontros presenciais, ou 4 encontros síncronos no YouTube, né? E tá aí as temáticas: introdução ao reino animal, conhecendo os cnidários, os moluscos, conhecendo os artrópodes e conhecendo os mamíferos. Esse aqui, gente, é um personagem, cada um desses é um dos personagens do Bob Esponja, né? O mamífero é a Sandy Bochecha, os equinodermos não é o Bob Esponja, não, é o Lula Molusco, aquele que é a estrela, que eu esqueci o nome dele. Procura aí no Google o nome da estrela que eu esqueci, do Bob Esponja. Patrick. É o Patrick Estrela, obrigada. É o Patrick Estrela e o Porífero é o Bob Esponja. Certo? Então, cada aula a gente focou num personagem e nas características daquele personagem baseado naquele reino. Tá? Vamos lá. Para não chamar de avaliação, porque no Brasil a palavra avaliação, bote uma aspa bem grande aqui, porque isso aqui vai para o YouTube. Tem um ranço. As pessoas quando falam prova, ai meu Deus, pode passar. Prova, não quero prova, tarefinha, não quero prova. Então, o que foi que a gente pensou? A gente planejou para que não chamasse avaliação. Para que a cada aula que eles fizessem, ou cada aula que eles assistissem no YouTube, a gente chamou de desafios semanais. Eu botei a avaliação aqui para poder porque eu estou no meio de pedagogo, meio de educador, fica mais fácil da gente entender. Mas, na verdade, a gente chamou de desafios semanais. Então, cada momento, né, ele tinha um desafio. Lembrando que os desafios também foram pensados no grau de escolaridade dos alunos. Lembrando que desde o começo, mesmo tendo adulto, mesmo tendo professor, mesmo tendo licenciandos, a gente deixou bem claro que o curso foi planejado para criança. O curso foi planejado para o ensino fundamental. Então, ele tem que entender que ele vai ter essa pegada lúdica, né? Então, no primeiro momento, a gente planejou um fórum, aquele fórum de apresentação, em que a gente fez esse diagnóstico, né? Quem é você, de onde você vem, a sua cidade, o local, a escola. Foi aí, na primeira semana, que a gente diagnosticou que tinha adulto no meio. Foi aí que a gente diagnosticou qual a tua idade. Aí tinha gente de 56 anos, tinha gente de 22 anos, né? E aí a gente perguntou, de onde você vem? Diga, oi, tudo bom? De onde você vem? Você fala de onde? De qual escola? Porque até então a gente tinha encaminhado o link para a escola. A gente não tinha encaminhado o link para lugar nenhum. Era só para a escola. E aí aconteceu, né, esse interesse muito grande e não foi só nesse curso, nos 2 cursos também, do Bioma Marinho e da Caatinga também. Os fãs do Bob Esponja não têm idade. Amanda, você matou. Tá aí, amiga, não tinha pensado nisso. Eu acho que foi isso, ó. Porque toda vez que a gente começava uma aula, a gente botava o hino, né? Bob Esponja, calça quadrada, né? Tinha que cantar o hino do Bob Esponja pra começar a aula. Então, eu acho que foi isso, ó, amiguinha. Tá aí, tu matou a charada. No primeiro momento, a gente mandou fazer uma produção textual, né? No segundo, por quê? Porque essa produção textual, porque a gente pensou, o menino não tem computador, como é que eu vou fazer uma produção textual? Caderno. Bate foto e manda. Não tem desculpa do menino não conseguir fazer, faz no caderno e bate a foto de produção textual. Se ele tiver computador,
ele faz no computador. Se ele não tiver, ele faz no caderno e bate a foto da produção textual, que era um resumo, né, das principais ideias, e a gente sempre teve essa preocupação. O segundo momento era um fórum discutindo se o Bob Esponja era uma esponja de cozinha ou era um quinadário, né? Porque então, de novo, eu estou trabalhando com criança. Até então, o conteúdo era para criança. Então, se o Bob Esponja é uma esponja de cozinha, ele é um ser vivo, ele anda, ele ama, como ele se reproduz, de onde vem, né? Pois é, a gente não fez essa pergunta na época. Eu estou supondo, pelo nível das respostas, que sejam adultos que talvez não tivessem, ou se tivessem feito o ensino fundamental, já tinham terminado há muito tempo. Tá? A gente não teve esse cuidado no primeiro momento de fazer esse diagnóstico, porque até então, quando a gente recebeu, já recebeu os nomes. Ó, tinha lá, Mariazinha do Joãozinho. Então, a única coisa que eu recebia era o nome e o e-mail, que era a chave de acesso. A gente não pediu documento, a gente não pediu identidade, a gente não pediu escolar, a gente não pediu nada. A gente só pediu, olha, a gente tá aqui o link, no link você tem que botar o nome e o e-mail. Quando a gente foi fazer esse diagnóstico aqui, foi que a gente percebeu que tinha adulto, que tinha pessoas com 50 anos, tinha pessoas com 40 anos, tinha menino de 22 anos, tinha professor. Aí a gente começou a perguntar, né? De onde é que você tá vindo? Tinha gente de Minas Gerais, tinha gente de Mauriti, do interior do Ceará, tinha uma pedagoga, disse, olha, eu tô fazendo curso porque eu me interessei. Porque assim, gente, eu vou ser bem honesto para você. Eu já fiz isso, eu já fiz curso que eu não queria fazer o curso, eu queria conhecer a metodologia, eu queria conhecer o ambiente virtual. Eu não estava preocupada com certificado. Eu estava preocupada de conhecer o ambiente. Eu quero entrar para conhecer o ambiente, o solar da UFC, porque eu não conhecia o solar. Sabe? Eu quero entrar para conhecer o solar. Eu não estava preocupada com certificado, eu estava preocupada em conhecer. Disso aí foi a Dina, com certeza, a parceira da vida. Depois a gente fez um quadro comparativo, né? Que era comparando os animais que tinham lá na Fenda do Biquíni. Um jogo do Kahoot, você vê que cada semana você tem uma estratégia diferente, não é a mesma. Não é repetida, os desafios são diferentes. Um jogo do Kahoot, falando sobre o Patrick Estrela, né, que era curiosidade sobre o Patrick Estrela, e por fim um mapa conceitual, que era um desenho, né, tentando resumir os conhecimentos aplicados durante o curso. Então, o que acontece? Eles tinham que fazer o mapa conceitual no caderno, embora existam ferramentas para isso, mas, de novo, a gente planejou o curso para criança. A gente não planejou o curso para um adulto, porque existe realmente aplicativo que faz mapa conceitual, mas a gente, no momento nenhum, pensou nisso. Hoje a gente já está com outra estratégia. Vai lá. A gente já no ato de inscrição perguntar a idade, já no ato de inscrição perguntar a escolaridade, a gente mudou, porque, como eu disse, esse aqui foi o piloto, pode passar. Hoje a gente já pergunta onde a pessoa mora. E aí, como eu disse, né, as avaliações foram planejadas nesse formato de desafio, para que os estudantes tivessem esse olhar menos tradicional e mais autoral, ou seja, o aluno produz o desenho, o aluno produz o mapa conceitual, o aluno participa do Kahoot, e as dúvidas eram tiradas nesse grupo do WhatsApp, certo? E o Moodle utilizado como repositório das atividades. Por que que eu até digo que a gente subutilizou o Moodle aqui? Porque tanto os licenciandos como os alunos, eles sentiram extrema dificuldade de acessar as ferramentas do Moodle. Todas as ferramentas do Moodle, por exemplo, a tarefa, a gente poderia ter colocado uma tarefa para ele anexar? Teria, mas aí essa pessoa, esse cursista, ele teria que ter uma competência digital maior, de saber nomear um arquivo, de saber anexar um arquivo. Então, a gente viu que eles não tinham essa competência e poderia se confundir. Pode passar. Uma das coisas, e aí quais são os desafios, e aqui falando, né, já fazendo uma análise dos resultados iniciais, né? Deixa eu só uma coisa. Fica à vontade, amiga. Já falou em competência digital, né? Ter maior competência digital, a gente tem que considerar que os alunos e os professores da rede municipal não são letrados digitalmente. E nem os nossos alunos. Que, para mim, essa foi a surpresa. Porque eu já esperava que o meu cursista menor de idade não soubesse. Eu já esperava que o meu professor municipal não tivesse. Mas o meu aluno, ele é milenial. O meu acadêmico do IFCE é um milenial. Ele tem idade, eu até coloquei lá porque eu não falei, de 24 anos. A média de idade.
Eu tenho um aluno de 22 anos, eu tenho um aluno de 24 anos. A idade, eu acho que do mais velho é 33, que ele é exceção, porque ele está fazendo outro, ele já é graduado, está fazendo outro curso. Ele é o único aluno que eu tenho que está fazendo uma segunda graduação. Pronto, que eu acho que ele está com 33. E ele já é professor de biologia e está fazendo o curso justamente porque ele ministra a aula de biologia, ele quer fazer. Mas ele é a única exceção da regra. O resto tudinho é milenial. E quando a gente chegou na etapa de planejamento, nesse momento, nesse recorte aqui, a gente percebeu, eu esperava que eles já dominassem, pelo menos, eu sei o que é um quiz, eu sei o que é um Padlet, eu sei minimamente as ferramentas, um caça-palavras, um mural. Eles não sabiam. Foi coletivo, foi uma coisa assim dos dois lados. Ou seja, o que é que eu percebi? Que a nossa formação que é dada dentro do IFCE não abarca essa competência, que é a quarta competência que está lá prevista na BNCC, que é qualificar junto às tecnologias digitais de educação. Eles não estão sabendo. E até porque a gente também não tem essa disciplina obrigatória no currículo do IFCE da licenciatura. Se você pegar outras licenciaturas, de matemática, de física, de química, também não tem. O que tem é, no máximo, uma disciplina chamada informática educativa e, ainda, às vezes, até de critério optativo. Uhum. Então, esses meus professores estão chegando sem conhecer quase nenhuma tecnologia digital. Então, é algo que a gente precisou pensar. Então, voltando aqui, isso, Liz, inclusão digital. Eles não são incluídos digitalmente. Sinara. Oi. Você falando aí, me lembrei também que eu participei agora da pós-graduação no campus, né? E aí como eu estava no apagar das luzes para me afastar, então me jogaram uma disciplina de metodologia, só que eu acabei transformando ela em novas tecnologias, que não são novas, mas o nome da disciplina ainda é Novas Tecnologias na Educação, né? E aí o principal foi exatamente isso que você está falando aí. Eu fiz um mapeamento inicial com os professores, e aí os desafios eram mais ou menos esses, só que como eles eram da pós-graduação, e aí a pós-graduação é uma certa elite, né, professoral, porque eles estão já com experiência, já tem o desenrole, já tem a percepção crítica, mas o principal problema que eles viam era exatamente esses desafios aí na educação. Então aí a gente começou a trabalhar ferramentas, metodologias e análises colaborativas, vamos assim dizer, né? Que tenham bastante a ver com o que você tem feito. Mas o mais interessante é que mesmo eles já com certa experiência nesse período pandêmico de educação remota, eu tive que dar um passo para trás e trabalhar ferramentas básicas. Aí eu tive que trabalhar do Google, porque era o que a maioria utilizava, do Google Workplace, né? E aí, como o IFCE também tem essa ferramenta, acabou sendo ela. Mas aí, ferramentas básicas para a gente poder imergir em outras, né? Análise de um ecossistema. Eu gostei desse termo. Ou seja, novas tecnologias, novas formas de trabalhar, novas perspectivas, dentro de uma perspectiva sociotécnica. Ou seja, como é que os estudantes engajados, com ferramentas engajadas, podem fazer essa mudança desse mapeamento que você está falando aí. Obrigada, Robson. Então, assim, a gente fez só em um mês, a gente fez muito corrido, porque, de novo, a gente achou que talvez os alunos do IFCE não conseguissem segurar, porque, gente, ó, você tá ao vivo, no YouTube, sozinho, entendeu? Não tem ninguém dentro da sua casa que vai te ajudar se você errar, se você clicar errado, se o microfone travar. Então, eu ficava em casa assistindo a minha televisão, acompanhando, a gente criou um grupo do WhatsApp para eles, falei, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, era mais, eu tava quase um coach. Tá tudo controlado, tá tudo sob controle. Continua, tá dando certo. Aí o menino botava o intervalo, eu bota lá o horário do intervalo, que o intervalo é até 15h20, pelo amor de Deus. Então a gente pegou o horário da escola, eu esqueci de dizer. O horário da aula era terça-feira. Por quê? Porque terça-feira de tarde na escola era aula de ciência. Então os alunos da escola, teoricamente, a gente mandava o link para a professora. Estou amicíssima da professora da escola. Virei best friend forever dela.
Aí a gente mandava o link para a professora e ela assistia no YouTube com a turma dela, porque eu dizia, mulher, o que é que tu tá achando? Tá bom? Como é que é? Tá legal? Teus alunos estão gostando? Me dá um feedback aí, mulher, pelo amor de Deus, né? Eu quase assim, mulher, pelo amor de Deus, ajuda aí. Dá um like. É interessante, gente, que estão lá, as aulas estão lá até agora no YouTube e tinha passado 150 visualizações. Quando a gente terminava a aula, tinha assim, 70 visualizações, teve 70 pessoas assistindo essa aula. Mulher, a gente vibrava, sabe? Porque a gente ficava assim muito. Vocês estão vendo que eu estou numa felicidade, porque realmente eu estou muito apaixonada pelo projeto. Mas vamos pro tapa na cara, né, gente? Nem tudo são flores. Vamos para os problemas que eu estou chamando aqui de desafios a serem superados, né? A baixa inclusão digital de todos os envolvidos no projeto, desde a professora bioquímica, que ela realmente dizia, não conheço o Moodle, nunca ouvi falar, não sei, só sei usar o Word e o Slide. Era a única coisa que ela sabia usar. Isso envolve todos no ecossistema, né? Os pais de alunos, os alunos. Então, teve aluno que se atrapalhou na hora de bater a foto, mandou a foto pro WhatsApp, não mandou pro Moodle. Porque dizia assim, eu não consigo anexar no Moodle. Como é que faz para mandar no Moodle? Eu vou mandar aqui no WhatsApp. A gente via que não era o aluno, era o pai mandando pelo menino. Eu tinha certeza. Até para poder. A gente, até a conversa que a gente dizia, mulher, isso aqui não foi a criança que escreveu, não. O pai tá mandando. Olha, tá aqui, ele fez, tá aí, bota aí, que eu não vou botar nesse negócio de mudo, não. Certo? A questão da conexão da internet, porque assim, nós temos vários estudantes nossos que moram em distritos e que não pega nem vivo nem morto. E como está gravando, eu não vou dizer o nome da empresa, a empresa X, que nós fizemos um acordo no ISE para receber o chip, tá? Ela foi super sacana com a gente, porque no final do ano ela mudou o preço, aumentou 100% o preço do chip. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos que mudar o chip dos alunos. Menino, gente, você não tem noção dos bastidores da notícia que foi isso aí. Porque os nossos alunos que estavam fazendo, a gente brigou, bateu o pé para esses meninos ganhar o chip, porque eles precisavam da internet para fazer o projeto EVA. E tome brigar com o Toive, tome brigar com não sei quem, que esses meninos são prioridade. Eu briguei muito por eles. Aí, quando chega o final do ano, a empresa X, que a gente fez o acordo, que tá tudo bonitinho, R$5 o preço, ela simplesmente diz assim, não, só foi 4 meses esse preço. Não é mais R$5, não. Lá se faz o chip do menino funcionar. Gente, você não tem noção das condições. Então, um dos problemas que a gente teve foi essa conexão da internet. Alguns alunos, a gente precisou, inclusive, usar a igreja católica, né, da cidade. Falamos com o padre, também não está no artigo do livro, gente, para poder deixar... Porque a gente não queria perder ninguém. A gente via os alunos se abandonando, não entregando as atividades, e muitos dizer, professor, eu não consigo, né? Eu não consigo porque eu não tenho internet, porque aqui é o meu celular, é pro meu filho, o meu filho faz ensino médio, ele tá assistindo aula no estado, é um celular para 3 pessoas. Como é que a gente fazia? Então, a gente teve que ampliar os prazos de entrega das atividades, a gente teve que aceitar, fazer algumas mediações, né, gente? De aceitar, por exemplo, receber pelo WhatsApp, que não era o que a gente tinha pensado inicialmente. A gente percebeu também que os nossos alunos, nas aulas do YouTube, extremamente conteudistas, eles não sabiam fazer essa mediação. Como eu faço essa mediação pelo YouTube? Como é que eu faço isso? Então, a gente percebeu que a gente precisava ampliar essa formação para uma mediação docente, para que eles soubessem fazer essa mediação, sair mais desse conteudismo que é próprio do ensino de biologia, que é próprio do ensino de ciências. A baixa interação dos cursistas, que a gente viu assim, a gente no Moodle, gente, ela é bem interessante, porque ele tem uma ferramenta no Moodle, que é um gráfico, que dá para você ver qual foi o momento que você acessou, o dia que você acessou, a hora que você acessou. Então, a gente vinha o gráfico nas 2 primeiras semanas bem alto e caindo vertiginosamente. E aí a gente não investigou, não é objetivo da tese investigar isso, porque senão se a gente for querer investigar tudo, né, meu filho, vai dar 500 páginas e a gente não termina. Mas é algo que nós estamos tentando, né, pegar algum aluno de pesquisa, de TCC, para quem sabe investigar o porquê que houve, e isso foi em todos os cursos. A primeira semana, a segunda semana, a gente teve um ápice bem alto, e aí, à medida que as semanas foram caindo naquela curva, né, e aí era interessante que a gente fizesse uma pesquisa para ver o porquê, o que foi que aconteceu, e também ampliar a formação, né, que pode passar
o slide, respondendo já aos alunos. Nós fizemos um questionário com os alunos, né? Não fizemos entrevista por conta também do distanciamento social. Então, a gente fez um questionáriozinho. Aqui, nesse recorte, a gente só está colocando dois depoimentos, porque realmente, capítulo de livro, gente, a gente tem que caber 15 páginas. E 15 páginas na minha cabeça é um negócio difícil, porque eu quero tudo, eu acho importante. Então, o que foi que a gente relatou, né? A partir da voz dos acadêmicos, porque o objetivo era eles fazerem o estágio, né, de regência no ensino fundamental. Que realmente foi uma experiência significativa para os envolvidos, para os acadêmicos. Para eles, foi o que a gente chama de aprendizagem por descoberta, né? Que o Bruno fala muito isso, de olha, eu cliquei aqui, mulher, eu achei isso, mulher, eu achei um joguinho, mulher, eu mexi no... Então, a gente via muito isso nas conversas deles dos grupos WhatsApp, mulher, e a gente foi encantada. Se eu abrir aqui a tela para mostrar para vocês, a qualidade do design, do modelo do curso deles, eles tinham cuidado, assim, de fazer muito lúdico. Eu posso abrir aqui e mostrar para vocês como é muito lindo. Eu sou babona desse menino demais. O ensino remoto não é adequado ao ensino fundamental. Os desistentes, respondendo a tua pergunta, Robson, a maioria foram as crianças, os adultos foram até o final, né? As crianças não conseguiram concluir o minicurso, embora tenha sido 4 semanas. A professora, inclusive, usou o nosso minicurso nas aulas dela, tá? E aí eu não sei como é que ficou essa questão. Porque assim, a gente acordou que só ia ganhar, entre aspas, certificado, se fizesse essa atividade no Moodle. Mas a gente via que tinha muita visualização no YouTube, tanto que tá lá até hoje, tem vídeo lá com 70 visualizações, vídeo lá com 120 visualizações. Então, eu estou achando, e aí, de novo, é um achismo pessoal, e vai ficar no achismo, porque como eles são menor de idade, eu não tenho como coletar dados com menor de idade sem passar pelo comitê de ética, né? A gente tem uma suposição de que os alunos sentiram dificuldade com o ambiente virtual, com o manuseio do celular. Como o YouTube é algo que já como é que se chama, de praxe, quase todo celular vem nativo, o YouTube, e o YouTube é muito utilizado para lazer, vou ouvir uma música, bota aí no YouTube. Eu acredito que assistir a aulas foi menos, tanto que se você for ver as aulas, o chat é muito dinâmico, eles estão sempre comentando lá no chat. A frequência, professora. E qual é a atividade da semana, professora? O que é para fazer, professora? E eles ficavam tentando. Gente, respondam aí. Foi difícil fazer o desafio? Quais são as dúvidas de vocês? No chat do YouTube, eles estavam super ativos. Mas no Moodle, eu percebi que não. Eles estavam bem, bem interativos. A sequência FEDAT, como proposta, né, de mediação, como de postura docente, para os alunos, eles não conheciam a sequência FEDAT, eles nunca tinham ouvido falar sobre sequência FEDAT. Também uma possibilidade de mudança postural, né, de sair dessa postura conteudista e ir para uma postura mais mediadora, mais dialética, também foi um achado inicial da pesquisa. Pode passar que a gente já falta só 2 slides, gente, já está acabando. Ó. E aí eu trago 2 depoimentos, né, dos alunos, né? Um foi ação de bochecha. Esse nome foi ela que escolheu, tá? Não é o nome verdadeiro dela, tá? Eu disse, escolhe um nome para colocar aí no artigo que eu estava fazendo as entrevistas, né? Virtuais. Que na verdade eu nem sei se eu chamo entrevista, se foi questionário, enfim, a gente mandou pelo grupo do WhatsApp. Não foi presencial, respeitando os cuidados sanitários. Então, na minha vida, o estágio de observação de regência foram fundamentais, pois a partir dele eu pude me ver futuramente atuando como professora, pois a prática é diferente do que é apresentado teoricamente em sala de aula. Olha aí, de novo, a dicotomia teoria e prática. Ela relatando, a mesma coisa que a Pimenta falou lá no começo, e lá no começo dos anos 2000. De que os alunos têm uma dificuldade muito grande de fazer essa correlação teoria e prática, que não deveria ser separada. Na prática, você se depara com uma turma de 35 alunos e cada um com a sua personalidade e dificuldade, o que já difere da sala de aula da faculdade. Apresentar um trabalho e dar aula são coisas diferentes. E foi com esse estágio, esse despertar para essa realidade. Passei pelo desafio de ministrar aulas online e que experiência maravilhosa, apesar do cenário mundial que estamos enfrentando, uma pandemia de Covid-19. Não atrapalhou a realização do curso online gratuito que foi oferecido aos alunos. Não é tão gratificante do que ouvir os discentes falar de admiração pelo nosso trabalho.
A experiência mais significativa que o estágio me proporcionou foi essa aproximação com os discentes, no caso, está falando dos alunos da escola municipal, e receber o retorno positivo deles, os gestos de gratidão e admiração que cada um oferecia gratuitamente. Isso não tem preço, certo? Então, vamos para o próximo depoimento. Esse daqui, o Joaquim, também não é o nome verdadeiro dele, tá? Meu pai, Robson. Tudo tá acontecendo contigo essa semana. Ó, então, o Joaquim, na verdade, era o nome do filho dele. Ele tinha acabado de ser pai, aí ele diz, escolhe um nome relacionado à biologia. Ele diz, não, eu quero chamar Joaquim, que é o nome do meu filho. Eu, beleza, bora lá, chamar Joaquim. Não é o nome do menino, tá? Joaquim é um nome fictício. Voltamos às atividades por meio remoto. Posso dizer que foi um grande desafio. Com o mundo globalizado e tecnológico, cheio de informações e redes sociais em tempos tão incomuns e difíceis, não é fácil conseguir a atenção de um aluno do ensino fundamental de forma tão estéril. Pensa no menino para falar bonito. Estéril porque as relações se minimizam em torno de uma tela, expressões não são vistas, experiências não são do mesmo jeito. É um momento de adaptações para todos nós. Por isso, é importante criar metodologias que funcionem, que estreitem esses laços dentro dos limites que possam conquistar essas crianças e que se encontram numa situação tão vulnerável. A sequência FEDAT nos fez ver o aluno com um novo olhar. O curso ofertado de forma remota, né, o mini curso dele, eu deixei porque a gente respeita, né, na entrevista o que a pessoa falou, mas era mini curso. O mini curso ofertado de forma remota foi, antes de tudo, uma experiência docente inovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora. Não achei que a nossa equipe teve o êxito que esperava. Por quê? Porque eles achavam que os 70 que iam começar e terminar, porque, na verdade, terminou só 12. Mas as lições aprendidas com erros e acertos, sem dúvida, farão a diferença mais na frente. De todo modo, a proposta foi justa e válida, dando aos discentes a oportunidade de exercer a docência. Pode passar. Então, esse aqui ele já teve uma visão mais crítica do processo, a outra já foi mais entusiasmo, essa aqui já teve uma visão mais crítica da experiência do processo formativo. Esse dado aqui não tem no artigo, mas eu achei importante trazer, porque assim, somente 25%, eu nem sei se esse número está correto, tá? Porque eu ainda vou calcular direitinho, entre os que entraram e os que terminaram, acharam, 50% acharam o Moodle muito difícil, complicado, foram as palavras que eles disseram, Sinara, isso aqui são os nossos acadêmicos dizendo, né? É muito difícil. Eu achei o Moodle muito complicado, tá? Por quê? Porque, como eu disse para você, nesse primeiro momento a gente não deu formação de Moodle. Mas, a partir daí, a gente viu a necessidade de que tinha que ter uma aula do Moodle mesmo. Olha, clica aqui, abre aqui, né? As ferramentas do Moodle são essas, o H5P é isso aqui, porque eles estavam no poderia ter sido melhor, na visão deles. 75% queria repetir a experiência no ensino médio, tanto que isso aqui foi em 2020, a gente está em 2021, nós estamos repetindo a experiência no ensino médio, nós fizemos mais 7 cursos, mini curso agora, em 2021, né, com eles repetiram essa experiência, e 100% diz que a aprendizagem foi de alguma forma significativa para eles, tá? As considerações finais, a gente acredita, né, que nesse contexto pandêmico que foi o ano de 2020, ele pode sim contribuir, apesar dos pesares, apesar das mortes, da dificuldade, ele pode sim trazer algo bom, gente, contribuir com essa formação desse professor, né? Quem sabe a pandemia traga, né, um acender à luz, como eu digo, da necessidade da formação em tecnologia digital, porque isso já se vem falando desde os anos 2000, isso não é novidade. Já se vem falando da importância de introduzir a tecnologia, você pega os textos lá dos anos 90, isso já se fala, isso não é novidade. Mas na prática mesmo, quando foi que na formação de professor a gente parou e disse assim, não, vamos colocar uma disciplina obrigatória, que faça parte do currículo, né? Não seja optativa para o menino fazer quando bem quiser, né? Como já acontece na maioria dos cursos, que aí você bota uma disciplina de AD, só vê aqueles alunos que têm interesse em AD, mas não, fazer parte da formação mesmo desse aluno, né? Que possa contribuir para a formação desses futuros professores e apoiar as escolas públicas, né? Porque nesse momento aí vão pedir de socorro da escola. Como é que eu vou ministrar minha aula? É quase um dever cívico, né? Porque nós que somos filhos da escola pública, que trabalhamos nas instituições públicas, a gente tem o dever de voltar para a escola pública, que a gente saiu de lá, e devolver o que a gente está aprendendo dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro dos centros acadêmicos.
para a gente não virar um feudo, né? A gente vê aquela faculdade, achar lindo, passa na porta, mas a mãe e o pai, a comunidade externa, não sabe o que se passa dentro daqueles muros. A gente vira um feudo, é um castelo, né, medieval, para quem não vira um feudo, certo? É quase um dever cívico. Só para terminar a frase, o qual podemos nos eximir dentro dessa nova ecologia de relações. Diz, amor. Sobre o ensino médio, né? Porque tu fez para o ensino fundamental, tu sabe que aluno de ensino fundamental o que a gente propôs, principalmente os de sexto ano, eles estão dentro, eles fazem. De ensino médio, o público é mais complicado, porque é uma galera que está passando por uma fase bem assim, cheia de mudanças. Tu tem em mente mais ou menos as hipóteses do que pode tirar entre público do ensino fundamental e médio com a aplicação desses cursos? O que a gente está fazendo para o ensino médio esse ano, tá? De novo, a gente fez o mesmo caminhar. Chegou, conversou primeiro com as escolas. Então, o que é que as escolas de ensino médio hoje, qual é o problema desse ano 2021? Que é outro problema. Enem. É a boca deles. Certo? Eles estão, assim, no estresse desse Enem que não tem tamanho. O ensino médio. Então, a boca deles a gente está com, e esse número é real, viu, gente? Esse número que eu estou falando agora. 50% de pessoas não se inscreveram no Enem esse ano. E desses 50%, a maioria são negros, pardos, e pessoas como é que eu posso dizer, que tinham isenção. Por quê? Porque, assim, a lei que foi criada no ensino médio, ele garante a isenção para aquela pessoa que tem um Bolsa Família, que tem uma baixa renda comprovada. Foi o que aconteceu. No ano passado, muita gente faltou com medo da pandemia. E aí, por ter faltado no ano passado, muita gente não vai fazer o Enem. Os poucos que se inscreveram no Enem, né, que conseguiram se inscrever no Enem esse ano o Enem está mais caro, está R$85. Para um pai de família, sim, quase 50%. Eu vou pegar aqui na internet direitinho, tá? O link, Carla, para não ser incorreto. Eu assisti hoje na Globo News falando sobre isso. Sobre essa problemática do Enem. Tanto que tem o deputado estadual aqui no Ceará que está criando um projeto de lei justamente para que, nesse contexto da pandemia, esses alunos que perderam o Enem no ano passado não sejam prejudicados e eles possam se inscrever ainda no Enem. Porque houve uma queda muito grande de inscrição no Enem. Então, o que é que a gente está vendo? Que quem está se inscrevendo no Enem é a elite, que estuda na escola particular, que tem condição de pagar R$2.000, R$1.000 e poucos na mensalidade de um colégio particular. E o meu aluno da escola pública, né? Justamente, Carla, é extremamente preocupante, porque o que eles querem? Que os bancos da faculdade sejam ocupados justamente pela elite, como sempre foi. Como sempre foi. Então, o que foi que a escola disse? Nara, eu entendo que o seu projeto é inovador, eu entendo que falar de tubarão é maravilhoso, a gente fez um minicurso sobre tubarões, certo? Mas não é o que a gente está precisando agora. A gente fez um minicurso sobre tubarões, a gente fez um minicurso sobre alimentação saudável, estou querendo me lembrar o outro. Foram 3 para o ensino médio, no semestre passado, mas não teve uma pegada. Então, esse ano, as isenções caíram bastante por conta, Amanda, desse critério, porque esse critério aí foi criado lá no Haddad, quando o Haddad era ministro da Educação, de que se você faltou, você se inscreveu, ganhou a isenção e faltou, você não tem direito à isenção no outro ano. Mas ninguém sonhava que ia ter uma pandemia, nem no pior pesadelo que a gente fosse passar quase 2 anos dentro de casa, de aula suspensa. Então, eles estão nessa pegada, né, do retorno, bote um termo aqui, híbrido, bote uma aspa bem grande aqui, porque é o termo que a SEDUC está usando, híbrido, tá? Ou seja, uma parte dos alunos vem, outra parte fica em casa, outra parte pega Covid, outra parte leva Covid para casa, enfim. Né? E aí tá nessa pegada do coisa, e eles querem o Enem. Então, o que eles pediram pra gente, porque assim, a gente ficou tão íntima desse projeto, o projeto EVA, que a pegada é que ele fique realmente permanente, como faça parte da curricularização da extensão, que é uma discussão interna que a gente está tendo dentro do Instituto Federal, que ele seja colocado como permanente dentro do projeto político-pedagógico do curso de Ciência Biológica. Então, não tem desculpa do menino cursar e não ver. Então, vai ficar permanente. Essa é a ideia, a proposta. Não é à toa que eu estou no NDE, eu estou em todas as reuniões do colegiado, para justamente mostrar para os professores esses números aqui. Então, olha, gente, os alunos querem. Os alunos estão gostando. Os alunos querem. Vocês querem continuar? Está sendo significativo para a vida de vocês? Né? Então,
Marília, esse semestre eles pediram para a gente fazer aulões do Enem. Então, o que é que a gente vai fazer? Para não ficar nessa pegada da palestra e questionário, que é o que a maioria desses cursinhos faz, né? Eles fazem palestra e depois aquele questionário no Google Forms. A gente vai pensar em algo que a gente ainda está pensando, ainda está na fase de planejamento, junto com os alunos do S8, né? Que aí é o último semestre, para fazer alguma coisa na pegada da ecologia, da microbiologia, porque a gente vai falar do Covid, vai falar das fake news, vai falar sobre isso. Então, a gente vai ter 2 módulos, um sobre microbiologia e o outro, eu acho que sobre ecologia. Por quê? Porque a gente viu que a ecologia é o tema que mais cai no Enem. A gente fez um levantamento, na verdade eu não, os meus alunos, né, os acadêmicos, fizeram um levantamento que o tema que mais cai é ecologia. Então, a gente vai fazer 2 módulos, um de ecologia e outro de microbiologia, para poder a gente não deixar de combater as fake news. Obrigada, Carla, mas é assim, o projeto é desenvolvido pelos acadêmicos, certo? Eles é que vão meter a mão na massa, literalmente, eles que vão dar a aula. Eu convido você a assistir e dar o pitaco, né? Ver se eles não estão falando nada com cor nenhuma, até porque a minha colega que é bioquímica, é por isso que agora no Paracuru a gente já conseguiu, já está no projeto político-pedagógico, a presença de 2 professores no estágio. Eu acredito que a gente é o único campus, viu, que faz isso, Cristiane. São 2 professores no estágio. A pedagoga, que no caso sou eu, que estou permanente, e no caso a bióloga. E é dividindo a disciplina, não é diário separado, que isso foi outra briga que eu tive com outro coordenador de ensino, que ele fez o diário assim, a Sinara fica com o diário e a bióloga fica com outro. Eu disse, não é essa a ideia é a gente fazer a interdisciplinaridade dos saberes. Ela entra com a bioquímica, que eu não entendo, ela entra com a microbiologia, que eu não domino, certo? Que é RNA mensageiro, DNA mensageiro, não sei nem para onde vai. E eu entro com a parte pedagógica. Eu não vou dizer se o menino está explicando certo ou errado, DNA, não sei do que das contas. Não, ela, tanto que a gente assistia as aulas juntas do menino no YouTube. Ela da casa dela e eu da minha. Eu dizia, aí mulher, tá gostando? E aí tá dando certo? O que é que tu tá achando? Então eu fazia aquela... Então a gente é o único campus que a gente tem 2 professores no estágio supervisionado, permanente, fazendo essa dobradinha por conta do projeto, né? E aí, ela, como ser a bióloga, então ela vai ficar responsável pelos conhecimentos relacionados. Pode passar, por favor. Tá aí as referências, né, gente, que a gente usou nesse artigo. Na tese, a gente tem muito mais autor, tem a Filado, tem a Luquez, tem o Paulo Freire, que a gente trabalhou também, Pedagogia da Autonomia, os saberes, né? Porque o Paulo Freire não chama saberes, né? Ele chama habilidades, né? Para ser professor é preciso o quê? Então, a gente estudou também Paulo Freire, mas a gente estudou no semestre passado. Vai lá, pode passar. E aí, gente, tá aqui o canal de comunicação, o nosso e-mail, para a gente trocar ideia, trocar figurinha, dar pitaco, porque aqui você é sempre bem-vindo. A gente não tem problema com crítica. Eu e a professora Cassandra, a gente sabe, a gente tem uma abertura muito grande, que o objetivo é melhorar o processo de formação desses meninos, né? E agora, com a nova base nacional, com esse novo ensino médio, Marília, nem te conto. As coisas estão feias para o ensino médio. Eu dei uma aula que teve aluno que disse, professor, eu vou pro chuveiro chorar. Eu vou chorar debaixo do chuveiro, porque se a gente for ver o ensino médio, é por isso que eu não trouxe o ensino médio. O ensino médio é outro contexto. É um contexto alarmante, né? Esse novo ensino médio que está sendo colocado aí a ferro e fogo. Que não é a discussão de agora, né? Por isso que eu não vou entrar. Mas você tem ideia, tem cidade, por exemplo, o Mirim, que só tem uma escola de ensino médio. Uma. Como é que eu faço 5 itinerários formativos se eu só tenho uma escola? Eu deixo só essa incógnita para você. Paracuru só tem 3 escolas. Como é que eu faço 5 itinerários formativos se eu só tenho 3 escolas? Alguém vai ter que ficar fora. Isso é óbvio. É muito fácil a gente falar de itinerário formativo quando a gente está em Fortaleza, que a gente tem uma escola em cada esquina. Em cada bairro a gente tem uma escola. O menino que quer fazer história e geografia, ele corre para aquela escola. E que aqui a gente tem Uber, aqui a gente tem mototáxi, aqui a gente tem biblioteca, a gente tem ciclovia. No interior, o meu aluno mais próximo, ele mora a 33 quilômetros. O que mora mais próximo.
33 quilômetros. Sabe quanto vai pedalar lá? Deu 1 hora pedalando de bicicleta na BR. Com os carros passando a 120 por hora. Então, gente, deixo aqui aberto o microfone para a gente fazer algum comentário. Cenário muito bacana, né? Imaginar a agonia do exercício docente, o trabalho remoto, a redescoberta dentro do estágio, né? Preparar os meninos, capitanear, prospectar sujeitos, alunos, modelar. Um tempo realmente muito interessante. Dinheiro, a gente ainda ganhou o edital Covid, é porque eu não falei, porque não tá no artigo. A gente ganhou o edital Covid para gastar com o projeto. 5 mil reais já vai ser agora para dezembro de 2021, é o outro artigo. Coisa boa, muito, muito bacana. Parabéns, assim, pelo trabalho, assim. E doida para ler a tese, porque eu acho que a tese vai ter mais dados, né, que você traz. Inclusive, eu achei muito legal aquela porcentagem lá que você não botou aqui. Eu falei, não, esse aqui eu não tinha visto no trabalho dela, não. Mas imagino quantos outros dados você não tem no trabalho que vocês conseguiram chegar, né? Muito interessante. E os alunos, os menores de idade, eles chegaram a produzir material também, Sinara? Produziram, só que assim, como a gente colocou que o nosso objeto, o nosso sujeito vão ser só os acadêmicos e os professores do IFCE, por quê? Porque eles são maior de idade. Sim. Então, eles respondem pelos atos dele. Porque se a gente fosse fazer com menor de idade, como a gente tem um prazo aqui na CAPES muito pequeno, né, de terminar a tese, a gente ficou com medo de mandar para o comitê de ética e não ter tempo hábil, até porque os comitês de ética devem estar tudo doido. O do ISA, então, diz que triplicou o trabalho do comitê de ética. Eu tenho um conhecido meu dentro, que disse, Sinara, nós nunca recebemos tanto projeto como a gente está recebendo agora. E a prioridade é os que têm a temática do Covid, né? Ou seja, o meu projeto é formação de professor, não é Covid. Então, ou seja, a gente não se preocupou em pesquisar com esses alunos menores de idade, mas eu tenho 2 alunos de orientação que, inclusive, estão fazendo sobre o ensino remoto na cidade de Paracuru, e eu já pedi para eles ouvirem os professores de Paracuru. Eu não vou usar na tese, mas vai servir para o TCC deles, né? Para a gente ter um retorno dos professores que participaram do projeto EVA. Estou com 2 alunos, um no ensino municipal e outro pesquisando no ensino médio sobre o ensino remoto, para a gente ver se impactou de alguma maneira dentro da cidade. E é importante assim também ter, como são menores de idade, não sei se quando os pais preenchem o formulário, se eles aceitam, né, a divulgação do material. Pois é, a gente optou por não ir por essa linha justamente por conta disso. É isso, a gente vai focar somente nos estudantes, nos licenciandos do IFCE e na professora de estágio que ela está acompanhando o projeto no 2020. São 3 semestres que ela está acompanhando. Porque justamente por conta dessas questões éticas envolvendo menores de idade, a gente não tem o consentimento dos pais. E a gente, quando manda o link, a gente também não tem certeza se quem está do outro lado é o pai que tá, ou é o aluno que está respondendo. Tem isso. No virtual, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente manda link. Porque eu vejo muita gente fazendo pesquisa de TCC assim, vou mandar um questionário. De quem me garante que a pessoa que está lá no questionário é aquela pessoa que respondeu? Como é que você vai fazer o controle dos dados, dessa coleta dos seus dados? Aqui não. Como a gente criou dentro do Moodle, a gente tem uma sala lá, mão à massa, e nessa sala somente os participantes do projeto EVA estão ali. Então o link foi colocado dentro da sala. Então somente os alunos que fazem parte do projeto EVA tiveram acesso a esse link. Para responder. Para evitar justamente esses vazamentos. Oi, Liz. Está me ouvindo? Perfeitamente, minha flor. Primeiro, assim, eu queria te parabenizar, né, pelo trabalho. Acho que vai ficar uma tese bem interessante. E, assim, é muito bonito, né, ver esse envolvimento da Sinara com o chão da escola, né? A Sinara traz isso, né, na formação, na história dela, e aí ela traz isso, né, da tese.
Então, assim, dizer que nem todo mundo faz isso, assim, que isso é uma marca da Sinara, né, de trazer as questões para dentro da escola. E aí traz a pedagogia digital, que a professora Cassandra tanto trabalhou, né, e aí a sequência FEDAT, a questão da inclusão digital. Eu acho que o que você trouxe para a gente foi só um doce, né, do que será esse trabalho. Eu fiquei pensando, tanta paixão, assim, eu sei porque é difícil fazer uma tese do lugar que a gente está tão apaixonada, né? Então, eu estou dizendo o que disseram para mim, né? E aí eu tenho certeza que esse teu projeto ele vai ser um projeto que vai ser na verdade, uma prática interventiva, né? De uma intervenção dentro do Instituto. Eu acho que a ideia é essa, né? Que sua tese se transforme numa política de formação dentro do Instituto, né? Porque a gente tem a crise aqui que está à frente da Pró-Reitoria de Graduação, né? E aí talvez repensar um pouco, né, esses modelos, né, a partir do que você traz tantas coisas aí, mas como organizar isso, né? E aí o centro de EAD, o núcleo, né, traga isso, né? Aproveite o que vocês já estão fazendo, inclusive assim, um percurso que a professora Cassandra já começou, né? E agora você traz ele de um outro modo, né? Então, assim, já no contexto da pandemia, né? Eu também concordo com você, ter me incomodado muito ouvir essa coisa do híbrido, né? Assim, para quem orientou uma dissertação sobre híbrido antes da pandemia, feito eu, para o trabalho da Lara, né? Em janeiro a gente estava defendendo a dissertação da Lara sobre o ensino híbrido, em março a pandemia foi deflagrada, né? Então, e aí eu acho que é muito importante você trazer isso no seu trabalho, né? Assim, eu acho que dados você já tem suficientes, né? Eu acho que, não sei o que é que a sua orientadora diz, mas eu acho que é trabalhar nesses dados, né? Essas pessoas dizem muita coisa, né? Eu acho que diz muito das condições, né? Fala muito da Ela já ausência das tem dados políticas. para a tese e para o pós-doc. Exatamente, viu, Cassandra? Tem dados aí, eu acho que agora é só trazer, viu, Cassandra? Botar, amarrar ela numa cadeira, numa mesa e botar ela para. Mas, assim, você está em excelentes mãos, então, assim, só agradecer, né? Dizer que, assim, é um trabalho que traz o ineditismo, né, num contexto, né, muito diferenciado, né? Que a gente está aí e que está, assim, está no o centro da formação, né? O teu trabalho não é a tecnologia, é a formação, né? Então, assim, eu estava observando, né, lembrando dessa ideia da tecnologia, o Hermínio fala sempre da tecnologia como um meio, né? E aí você traz isso, né? Foi sempre um meio, né? Eu acho que é importante tu trazer isso, viu? No teu, assim, reforçar isso, né? Foi, assim, uma solicitação, foi por demanda, a partir das resoluções de problema, traz isso, que a sequência FEDAT, ela trabalha muito isso, né? Então, você aproveita e Cassandra, amarra ela numa Dicas cadeira e deixa. valiosas. Não, desse ano não passa. Eu já disse que eu vou. Vamos Desse, despachar ela, Sinara, ou Cassandra. vamos despachar. Tá quase uma banca, viu? Eu Vamos adoro. despachar. Tem uma Então, assim, prévia já. a Sinara é muito importante o que ela traz, né, essa coisa, como eu disse, da escola pública, né, assim, no momento que a gente está vivendo um desmonte de tudo, né, eu acho que o seu trabalho também merece esse destaque, né, assim, no momento que a gente está vivendo em termos de perda né, do que se foi construído, né, de uma ideia que foi construída de educação, né, de acesso, né, então, do que eu acho que é importante a gente dizer que esses acessos eles não estão democratizados, né, que essas relações, né, na verdade, elas se esbarram muito mais nas questões da gestão, né, e aí que você tem um público diferenciado, né, aí, mas que, por outro lado, a tecnologia, né, o digital e o virtual, ele te permite, assim, um outro acesso, né, às pessoas, né, então, assim, se você tem o YouTube, se você tem vários campos de possibilidades, né, então, esses são outros caminhos, né, que também são desse processo de escolarização, mas que a gente muitas vezes não incorpora, né, a escola, eu diria, a escola, a educação, a gente não aproveita muito desses elementos que são trabalhados em rede, então,
Eu espero que. Estou apostando muito nessa sua tese, já estou curiosa aí para o final, viu? Já agradecer demais aí. Eu acho que a gente fechou Marília com chave de ouro, viu? Também acho, também acho. Agradecer a Não, tinha Cris que ter outra aí. continuação, Liz, porque eu fiquei É, curiosa. Estou sim. agora com algumas dúvidas, mas não vou perguntar mais hoje, não. Porque, assim, como foi a sequência FEDAT com os alunos, né? Como foi esse trabalho, que não deu para você detalhar no artigo, e eu fiquei bem curiosa para saber como é que isso foi desenvolvido. Assim, mais detalhes, assim, eu quero saber logo quando é que vai ser a defesa para eu assistir, ensinar. Você tem que me avisar para eu assistir. Tomara que seja presencialmente, que a gente ainda come coisa, né? E ainda Com assista. certeza, amigo. Se quem sabe, né? Quem sabe. Tô querendo É, para ser ainda esse ano, se Deus quiser. Vai depender, Vai vai ser uma depender. aglomeração. Eu também Sai acho, com viu? medo. Deu causar Covid no É, povo, amigo. eu acho que Deixa ela tá tem que todo mundo levar a gente para fazer vacinado. essa defesa lá em Paracuru. Assim, olhando para o mar. Concordo. Olhando pro mar, adorei a ideia. É, Adorei a ideia. pois é. Então, na casa lá em Coro. Pronto, quando a casa estiver pronta. Quem sabe? Levar a banca Pois todinha. é. A tese é uma construção de casas também, né? Precisa de muito tempo, muita paciência, dedicação, né? Então, nós que já passamos aqui, então, você está em boas mãos. A senhora vai querer comentar alguma coisa, professora Cassandra? O brilho todo é de Sinara. Brilha, brilha, estrelinha. Não me lembro da música. Realmente, é uma contribuição social muito grande, né? É trabalho pragmático, solução de problema, realmente. É fantástico. Eu gosto muito desses trabalhos de solução social. E é o que a Sinara está fazendo muito bem. Eu só sinto orgulho, só sinto orgulho. Ela vai fazer eu borrar minha maquiagem. Só sinto orgulho. Esse povo é muito lindo. Olhando a Marília, no começo a Marília era mirradinha. 7 anos já, pelo amor de Deus. 7 anos ela passou, era mirradinha. Olha a cara da Marília madura, mulherona, linda, maravilhosa. Olha aí Oh, meu esse Deus. essa foto da Sinara aí. Olha não sei não, viu? Eu fico assim, passada. Eu fico emocionada, eu fico orgulhosa, eu fico. Olha aí a Cris. Cristiane, pró-reitora de ensino. Ana Cláudia, pró-reitora. Gente, é bom demais, é muito bom. Eu fico muito feliz. É porque teve uma boa base. Se você tem uma boa base, um alicerce bom, a gente consegue construir em cima desse Essa alicerce. verve, essa sede, essa. É lindo demais. Eu só fico olhando assim, passada. Feliz, feliz. Orgulho. são frutos que saíram de um solo muito fértil, Cassandra. E você é a nossa base, é o nosso solo, né? A gente não estaria aqui. Você falou da Marília, eu lembro muito bem da Marília. Hoje, Marília organizando livros, né? Terminando o mestrado, indo para Sobral, assumindo novas frentes, com focos, assim. Não que ela não fosse, não que ela tivesse uma preparação, ela sempre foi muito determinada, muito compromissada. E assim, é muito, muito interessante. Eu, sempre que eu posso, eu agradeço você estando presente ou não estando presente, né? Quando eu falo, eu faço questão de agradecer, porque a gente tem que agradecer enquanto a gente está em vida, né? E eu tenho muita sorte de ter passado por grandes educadores, né? Você, Hermínio. E ter, hoje, Cassandra, eu olho assim, vejo as minhas colegas, a Aninha, que é uma amiga, né? E outros, a gente vê cada um que passou pelas mãos, né? Cassandra e Hermínio hoje tem um papel
uma contribuição social muito grande, né? Eu estou na Pró-Reitoria de Ensino, levo hoje a responsabilidade com um número 40 mil alunos, né? 4 mil servidores, está pensando em políticas, em ações, em articulação, internacionalização, reflexão, são tantas questões, mas a essência é a mesma, né? E a vontade de tocar a vida de alguém, né? Tocar, fazer a diferença. Mas esse solo fértil, ele tem um nome, tem nomes, né? E um dos mais importantes para mim é você. Eu tento ser um pouquinho dessa Cassandra autêntica, às vezes a gente, né, engraçada e leve, mas que sempre fez uma diferença, né? Vocês são melhores. Eu queria estar, não queria não. Tá na ativa hoje com vocês hoje. Eu queria que você estivesse na ativa, ia ser muito mais Com animada. vocês hoje, mas não quero mais não, tá? Fico só olhando assim, sentindo amor e orgulho. Olha, eu posso dizer assim, que a gente passa por um processo de amadurecimento, né? A Marília daquela época da DEAD era de um jeito, tinha uma maturidade, tentando ter uma maturidade, tentando ter conhecimento de vida, a gente vai se construindo, né? Vai errando e vai acertando, e vai errando outra vez, e acertando, e vai se encontrando. Quando eu decidi sair da DEAD e ir para a sala de aula de ensino básico, né, para ensino médio fundamental, justamente para ter o que falar sobre a experiência de professora de ensino básico, porque é o que a Sinara falou, enquanto a gente foi aluna de ensino público, né, ensino fundamental e médio público, a gente sente vontade de devolver isso também, né, com a nossa formação, com a nossa vivência, com os nossos conhecimentos, tanto que eu uso o que eu aprendi na DEAD, e eu aprendi com a professora Cassandra, com o professor Hermílio, com a Beth, que foi a que me deu o pontapé inicial assim, para a vida acadêmica e científica. Eu sinto que eu aplico na minha prática docente de ensino fundamental, apesar de ser uma professora de ensino fundamental, né? A gente vê que isso dá um amadurecimento para a gente, né? E que é o que a Sinara falou também aí, que eu até completo, quando a gente lida com o chão da sala de aula do ensino básico, a gente amadurece muito, porque a gente vê várias situações, a gente lida com vários tipos de alunos, e quando o aluno vê que a gente se importa com eles, por mais que seja 30 alunos, 35 alunos, eles respeitam a sua aula. Isso é formidável, assim. E eu só tenho a agradecer porque eu tive referências, né? Referências sólidas, que foi a senhora, o professor Hermínio, a Beth Rocha, a Cristiane, que às vezes, assim, naquela época, eu ainda bato muito nessa tecla, eu era muito tímida, né? Eu tinha medo até de olhar para os lados, mas eu era de uma pessoa que observava muito, né? E o observar a gente também aprende. E quando a gente se sente mais madura para colocar em ação, para se mostrar mais, aí a gente vai tendo aquelas referências. A professora Cassandra fazia assim, o professor Hermínio fala isso, a Beth faria assim. Aí a Cris, quando ela falava com as pessoas, ela se comportava desse jeito. A gente tenta ser um pouquinho de cada um e vai também tentando achar nossa autenticidade, como a Cristiana falou, e com a se reportando a senhora, ter essa autenticidade, que é o que a gente tenta, no final das contas, ser autêntica, né? E tenho muito a agradecer, muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Que linda. Te vejo lá em cima. E eu ganhei uma parceira, né, de escrita. Não, é uma máquina, virou uma máquina. Marília. Isso daí é quando a senhora dizia, Marília, acredita no seu potencial, use. Mais do que nunca estou usando. É uma máquina. Pois é, porque a gente não conta os bastidores, né? Porque tá gravando, né? A gente não conta os bastidores. Mas eu já cheguei várias vezes, professor Cassandra, não tá dando certo. Professor Cassandra, aconteceu isso. Ai, meu pai, não vou conseguir. Os professores do IF não querem participar da pesquisa. E agora, o que é que eu faço? Aí ela diz assim, vamos olhar noutra direção, né? Quais são os problemas que a instituição está passando agora, nesse momento? Vamos trabalhar quem quer. Vamos fazer o que é possível, né? Vamos fazer o que é possível, vamos trabalhar com quem quer. Não quer, trabalha com quem quer. Quem é que quer?
né? Porque até então, a minha proposta inicial era trabalhar a formação com os professores do IFCE, mas o ensino remoto acabou que muitos colegas, né, tiveram, eu até tô até numa pesquisa paralela que não faz parte da tese, porque muitos colegas estão passando pelas 5 fases do luto, isso eu percebo nitidamente. E cadê meu amigo Robson? Eu estou devendo com ele esse artigo, né, porque a gente vai falar sobre as 5 fases do luto, sobre essa questão da aceitação da tecnologia, né, porque houve uma resistência muito inicial dos professores do ensino remoto, de não vou dar aula desse jeito, não quero, a negação da própria pandemia, a negação, uma fase até depressiva, né? Teve colegas nossos que inicialmente a gente começou com um colega e ele desistiu. Por quê? Porque essa pessoa passou por um processo de divórcio, além disso, perdeu o pai por conta do Covid. Então a gente achou melhor que essa pessoa não participasse do projeto, porque ela não tinha condições emocionais. É porque a gente não coloca no artigo os bastidores, né? E a professora Cassandra é sempre muito otimista. Ela sempre, não, mas você vai dar um jeito. Não se preocupe, não, que você vai dar um jeito, vai dar certo. Não se preocupe, não. É porque a gente não volta aqui, né? O artigo é só as coisas boas, né? Os bastidores das notícias, o choro. A gente fica entre nós. Não, Cristiane, com certeza deve ter passado por isso. O medo de não terminar, de não dar certo. Todos os dias, Sinara. Todos os dias. Mas dá, com a Cassandra sempre dá. E a Cassandra, no dia lá, acho que o professor fez uma pergunta, e eu que não deixei ela fazer. Aí eu vou me deu graças a Deus. Senão eu não ia conseguir fazer nunca o que ele está pedindo. Pois, gente, para a gente não se prolongar muito, porque... A senhora vai falar alguma coisa, professora? Pode falar. Não, só estou aqui me deliciando, degustando vocês. Bem, é porque amanhã eu tenho que acordar cedo, vou levar meu pai para fazer uma cirurgia de catarata nos 2 olhos. Ele está com a Vou fazer baixa visão. quinta-feira uma. Ai, meu Deus. Pois é. Então, vou a recuperação para a senhora, já desejando. E amanhã vou acordar cedinho, porque eu vou levar ele e minha mãe quer ir junto, né? Muita pegada a ele. Aí a gente vai fazer um dos olhos, né? Vai ser o olho direito, depois o esquerdo. Então, a gente encerra esse semestre com o artigo da Sinara, que foi maravilhoso. Eu já falei para ela que, quando eu li, né? Eu vi a emoção, a gente vê quando a pessoa está envolvida com o negócio. Quando a pessoa coloca, além do seu olhar científico, coloca paixão por estar fazendo aquilo. Então, a gente está fechando com chave de ouro. O Grupo Educação Online Multimeio G1 agradece a todos e todas por esta caminhada no semestre de 2021.1. Próximo semestre teremos mais e será o Robson que vai dar os encaminhamentos com as atividades, né? E eu agradeço muito esse vídeo, essa gravação vai depois para o YouTube, certo? Para quem quiser ver como material de consulta, material de estudo, porque é um material rico, né? Que, como a Sinara falou, não deu para colocar tudo no artigo, mas o que ela vem falando depois vai meio que encaminhando para a tese final dela, para depois a pessoa procurar sua tese e se aprofundar mais. Então, agradeço muito e a gente encerra por aqui, né? Vou colocar aqui a vinheta do professor da segunda Multimeios. Só mais uma vez.